Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez estamos de volta aqui no canal do YouTube, agora com a disciplina de Fundamentos de Sistema de Informação, onde o professor Eric, né, ele vai fazer a abertura da unidade 3 e a última unidade também dessa disciplina. Ele já se encontra aqui no estúdio, vou chamar o professor aqui para fazer presença aqui na nossa sala. Opa, olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que você está? Tá tudo bem, graças a Deus. Pronto, aqui é o Coisa boa. professor Eric. Ele vai fazer aqui a abertura aqui da unidade 3 da disciplina de Fundamentos e Sistemas de Informação. No decorrer da apresentação, se surgir alguma dúvida, vocês podem ir questionando aí no chat. O professor Eric ele já comentou que ele vai tentando responder essas questões no decorrer da aula e também no finalzinho também, de acordo com como ele me questionou, ele vai deixar também uns 10, 15 minutos para tentar resolver algumas dúvidas que possam surgir no decorrer da apresentação. Pronto, a apresentação agora é toda sua Ok, e o comando é obrigado. todo seu. Tudo bem? Obrigado, professor Fábio. Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Eric Bergamini. Nos vimos nas aulas anteriores, né? Nas duas lives anteriores. Eu espero que todos tenham participado dessas lives. Se você ainda não assistiu nenhuma videoaula ainda, e essa é a primeira vez que você está vendo alguma videoaula aqui, eu sugiro que você assista as duas videoaulas anteriores, para não ficar tão por fora do assunto, até porque muitas das coisas que a gente vai abordar na videoaula de hoje, a gente viu nas videoaulas também anteriores, é um complemento do conteúdo das videoaulas anteriores. Então é muito importante que vocês assistam as videoaulas anteriores, tá certo? Essa será a nossa última videoaula da disciplina, mas acredito que a gente vai ter aqui muita coisa para ver aí, e eu acredito que vai ser algo bem proveitoso. A videoaula é um pouquinho grande, vai ser mais ou menos 1 hora e 10. Eu espero não passar desse período, e no final vou explicar como fazer a atividade, tá? A gente vai ter uma atividade em conjunto com a disciplina da professora Abigail, não sei se ela entrou em contato com vocês, mas eu ainda vou firmar, ela vai estar disponível a partir do dia 15, tá certo? Até lá eu vou tentar gravar. Se eu não conseguir, hoje, se não der tempo, eu vou fazer mais uma videoaula explicando a atividade extra que a gente vai ter, tá certo? No dia 15, tá bom? Dia 15 agora de fevereiro. É segunda-feira, se eu não me engano. Não sei se vai ter carnaval, acho que carnaval foi cancelado, né? Acho que não vai ter carnaval, não vai ter feriado. Dia 15 mesmo a gente vai publicar. Vocês vão ter uma semana para produzir essa atividade, tá certo? E aí é uma atividade simples, nada complexo, tá bom? Mas vocês vão ter essa semana para produzir essa atividade, vai ser uma atividade muito interessante para vocês, tanto para a disciplina de Abigail, quanto para a nossa disciplina aqui de Fundamentos e Sistemas de Informação, tá bom? Eu gostaria de agradecer o professor Fábio pela introdução aí, eu gostaria de iniciar a aula compartilhando a tela. Não sei se está aparecendo já a tela aqui, para mim, pelo menos, não está aparecendo a tela da apresentação de hoje, tá bom? Isso, pronto, ótimo. Muito bem. Vamos iniciar o terceiro módulo da disciplina de Fundamentos e Sistemas de Informação. Eu sou o professor Eric Bergamini, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tá bom? Vamos aqui, pronto. O que aprenderemos nessa videoaula de hoje? Vamos dar continuidade na videoaula anterior, que ficou faltando esse conteúdo, que foi o de banco de dados e linguagem de programação com modelo CRUD, tá? A gente vai finalizar esse conteúdo que ficou faltando na aula anterior devido ao tempo, tá bom? Vamos entender também o básico de redes de computadores, vamos ter uma introdução aí simples a redes de computadores, tá bom? Vamos ver também aqui o que é e como funciona a internet, a gente vai ver as redes de computadores, depois vamos ver a internet, tá bom? O que é, como funciona. Eu vou até fazer uma sugestão de vídeo, hoje eu não sei, porque já são 8 horas já, eu não garanto mais nada hoje, mas amanhã, acho que até amanhã, eu vou postar um vídeo e mais alguns materiais extras, como eu faço toda a videoaula, eu ministro a videoaula e posto algum material extra, tá bom? Justamente mostrando alguns vídeos sobre a história da internet, como surgiu, que eu não vou abordar aqui devido ao tempo, mas a internet tem toda uma longa história de tanto militar, quanto científica, quanto meio acadêmico. É bem interessante a história da internet, tá?
que justamente vocês entenderem o que é a internet em si, como ela surgiu, tá bom? Mas isso não vai ser abordado hoje aqui, pelo menos não de maneira enfática nessa aula. Só vou explicar de maneira geral como funciona a internet, mostrando que a internet é uma rede de redes, vou falar sobre a arquitetura da internet TCP/IP, vou falar também sobre servidores e clientes, tá bom? Vou explicar o que são, e depois a gente vai continuar o conteúdo falando sobre convergência tecnológica, e finalizar o conteúdo falando sobre segurança da informação. Eu não vou aqui ensinar ninguém a hackear, como o pessoal está dizendo, a pessoa ensina a gente a hackear, não é assim que funciona. Tá? Existem muitos conteúdos que você precisa para fazer qualquer coisa relacionada à segurança da informação, tá bom? Mas eu vou falar basicamente sobre os tipos de ataques cibernéticos, quais são, os dados pessoais e as redes sociais. Eu ia falar da parte de legislação, mas o pessoal disse que não precisava falar, não precisava abordar esse tipo de coisa, até porque vocês não vão hackear nada, então um conteúdo que não é necessário, tá? Mas esse tipo de ataque cibernético é algo interessante, é bom para você saber até as notícias, às vezes que aparece, uma notícia ou outra de algum ataque cibernético, um hacker que fez alguma coisa, vocês entenderem o que ele usou, qual foi a técnica que ele usou para poder hackear, tá bom? E vamos falar também sobre dados pessoais, esse dilema que a gente está vivendo hoje em dia de divulgação pública dos dados pessoais e até onde isso é legal, isso não é legal, tá? E também falar sobre o impacto das redes sociais nas nossas vidas, tá bom? Isso é muito importante a gente também saber disso, porque hoje a gente tem outro dilema com as redes sociais. Hoje eu vejo coisas absurdas como crianças utilizando redes sociais. Será que pode? Será que não pode? É bom a criança ter Instagram, Facebook, até onde o Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, todas essas redes sociais, até onde é bom e até onde não é bom, tá certo? Até onde é interessante, até onde não é. Eu sou um pouco preconceituoso com redes sociais, eu não faço parte de Facebook, nem Instagram, nem nada, só tenho Twitter e mesmo assim eu não utilizo tanto. Mas é bom a gente saber os perigos também que as redes sociais podem ter na nossa vida, tá? Porque nem tudo são flores, tá bom? Tem um problema gigante das redes sociais que eu gostaria de discutir brevemente, nada prolongado, mas é bom a gente ficar ciente desses perigos hoje, tanto dos ataques cibernéticos quanto dos perigos das redes sociais e dos dados pessoais, tá bom? Pronto, o pessoal, Euclides Teixeira Neto está pedindo para colocar a legislação nos conteúdos para leitura. Pronto, eu vou colocar a parte de legislação, a lei específica da internet, tá? O Marco Civil da internet, eu vou colocar aqui para leitura, tá bom? Eu vou procurar algum material sobre isso, que não é uma coisa muito fácil de achar, no máximo um livro, mas eu não posso publicar livro aqui, mas eu vou procurar um material aberto que possa ser utilizado na nossa disciplina, tá bom? Porque, como eu estou dizendo, é mais um conteúdo, a gente tem bastante conteúdo aqui para falar, mas, basicamente, a parte de legislação eu não vou falar nessa disciplina, mas eu vou botar um material extra, sim, tá? Se vocês quiserem, eu posso colocar um material extra, não tem problema nenhum, tá bom? Até porque é interessante vocês saberem, tá certo? Vamos iniciar a aula falando sobre banco de dados. Muitas vezes, eu não sei se alguém aqui já pagou o curso de banco de dados, eu ministrei uma disciplina de banco de dados agora para o pessoal, algumas turmas, e é bem interessante, mas eu não sei se o pessoal aqui conhece banco de dados, sabe o que são, tá bom? Mas, basicamente, o banco de dados é exatamente o que o nome diz. É um local onde se armazena vários dados. Simples assim, é um local de armazenamento de dados, é um banco de dados, tá? Olha só, banco de dados é um conjunto de dados organizados e modelados. Representam aspectos do mundo real, tá? Eu pego informações e aspectos do mundo real, faço a modelagem, ou seja, destrincho aqueles aspectos, eu traduzo aqueles aspectos em modelos, tá bom? E depois eu crio um sistema computacional para armazenar aqueles dados dentro dos modelos criados, os dados daqueles aspectos dentro dos modelos já criados, tá? Eu vou criar um sistema que armazene esses aspectos. Entenderam aí? Vamos entender primeiro, caso você ainda tenha alguma dúvida, não tenha compreendido o que eu falei, vamos entender para que serve, vai ficar bem claro, tá? Ou seja, quando a gente cria um banco de dados, a gente faz um armazenamento dos dados acerca de vários elementos do mundo real que precisam ser registrados. Alguns exemplos simples no mundo real físico de bancos de dados, tá bom? Uma agenda telefônica. Uma agenda telefônica, de certa forma, é um banco de dados. Por quê? Porque nessa agenda telefônica, o pessoal está falando, a Nancy Francisca está perguntando sobre os dados que ocorreu no caso do Serasa. Eu não estou por dentro desses dados, tá, Nancy?
Mas eu posso falar a respeito, sim, se quiser me especificar mais ou menos qual o tipo de ataque, no final, na parte, você pode falar desse tipo de ataque, tá? Mas vamos voltar aqui. No caso de uma agenda telefônica. Uma agenda telefônica, eu vou ter o nome da pessoa, o telefone, por muitas vezes a agenda deixa armazenar, eu inseri um e-mail, um endereço, de onde eu conheço aquela pessoa, tá bom? Tudo isso fica armazenado numa agenda, vai ter os locais onde eu vou colocar os dados, e isso é uma modelagem, tá bom? Eu vou modelar, tipo, do que eu quero armazenar nesse banco de dados, agenda telefônica, tá? No caso, agenda telefônica real. O que eu vou armazenar dentro dele? Tá bom? Isso fica a critério da modelagem. Eu vou dizer, ó, nessa agenda telefônica eu preciso armazenar os seguintes dados. Estou fazendo a modelagem aqui. Eu preciso armazenar o nome do contato, o telefone do contato, que é o mínimo, de onde eu conheço o contato, o endereço do contato, o e-mail do contato. Pronto, eu preciso dessas informações por cada contato armazenado. Eu fiz essa modelagem, vou criar lá os espaços relativos à modelagem que eu fiz aqui, e depois a pessoa vai inserindo e preenchendo com os dados. Aí, Francisco, telefone 222-2225, não ligue para esse número, pelo amor de Deus, mas ele mora no endereço Rua dos Bobos, número 0, tá bom? E por aí vai. Tá? E aí, francisco@email.com, pronto, tá aqui. Todos os dados eu registrei. Aí, cada pessoa eu vou registrando e preenchendo os dados dentro da minha agenda. Tá? Um banco de dados, ele é justamente esse tipo de sistema. Ele pode ser tanto uma agenda telefônica, quanto um fichário. Muitas empresas eles trabalham com fichário, tá? Tem um fichário que tem a ficha do funcionário, tem todos os dados do funcionário, RG, CPF, endereço, enfim, todos os dados do funcionário ficam em um fichário, tá bom? No caso de um banco de dados eletrônico, no banco de dados de informática, tá? A gente vai trabalhar com dados eletrônicos, a gente vai ter a mesma estrutura, só que de uma maneira eletrônica, tá bom? Ficou claro aí o que é um banco de dados? Muito bem. Qualquer dúvida, pode falar pelo chat, que eu tento responder à medida que eu leio aqui. Tá? Eu fico olhando aqui para o lado, é porque eu estou lendo o chat ali, que está depois aqui da apresentação, depois do chat. Tá? Então, eu fico lendo o chat o tempo todo para ver se ninguém escreveu alguma coisa, uma dúvida, que precisa ser sanada, tá bom? Pode publicar aí que eu tento responder na mesma hora, tá? Muito bem. Vamos entender que um banco de dados, ele é um sistema computacional responsável por armazenar e catalogar os dados, certo? Assim como eu falei no exemplo lá do fichário e da agenda telefônica, tá? Os bancos de dados, eles rodam em servidores, tá? Em um servidor. Vai ter um servidor, que é um computador gigante, eu acho que eu já falei aqui nas aulas passadas, o que é um servidor, mas basicamente é um computador muito potente, que presta serviços, ele tem vários serviços. Banco de dados é um dos serviços que o servidor vai possuir. Aí vai ter um serviço web, vai ter um serviço de transferência de arquivo, enfim, vários outros serviços que existem nos servidores, tá bom? Um deles é o banco de dados. Eu vou falar mais sobre servidores na parte de internet, tá? Para explicar como é que funciona o servidor web, tá bom? Mas basicamente o servidor é um computador que ele oferece serviço, tá certo? Um desses serviços é o banco de dados, tá bom? Esses bancos de dados também possuem tabelas que organizam dados por tipo, tamanho e índice, tá? Vai ter uma tabela que vai organizar o dado por tipo, tamanho e o índice, tá? O índice é aquele índice 1, índice 2, 3, 4, é só um índicezinho. Aí vai ter o tipo de dado, por exemplo, texto, vai ter o dado numérico, dinheiro, enfim, o tipo do dado que vai ser armazenado ali, o tamanho máximo do dado, tá? Pode ser um texto de 50 caracteres, tá? Um número até 1 bilhão, enfim, aí eu vou determinar o tamanho dos dados que podem ser armazenados, tá bom? Além disso, o sistema de banco de dados, ele também determina a relação existente entre esses dados, tá certo? Vai haver uma relação ali entre os elementos do modelo e eu vou definir como é essa relação, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui duas entidades. Eu tenho um professor e tenho uma aula, tá certo? O professor vai ter uma chave, certo? O índice, que é esse ID professor aqui, tá vendo? É o índice professor, que vai, quando eu vou cadastrar um professor aqui, por exemplo, Eric, eu vou me cadastrar nesse banco. Eu sou o terceiro professor a ser cadastrado. Então, por ser o terceiro professor a ser cadastrado,
eu vou ser o professor número 3, certo? Vamos supor que eu tenho o identificador, o índice 3. Tá? O meu nome, Eric, pode ser um nome aqui de até 30 caracteres, aqui o ID. No caso, o índice ele pode ter até 3, um número de 3 caracteres, tá? E um CPF também é um número de até 11 caracteres, tá? E aqui, professor ID está como chave primária. É justamente a chave que vai dar o registro do número, tá bom? Do professor. Meu registrozinho, meu índicezinho, tá? No caso da aula, é outro modelo aqui de dados. Eu vou ter o ID da aula, o identificador da aula, o índice da aula, tá? O índice da turma, o índice do material, o índice de professor. Aqui são outras entidades de outros bancos, tá? Isso aqui é um banco de dados, ó. Isso aqui é outro banco de dados, tá bom? Isso aqui é uma tabela do banco de dados. Isso aqui é outra tabela do banco de dados, tá bom? E vão ter várias tabelas. Vai ter a tabela aula, vai ter a tabela turma, vai ter a tabela matéria, vai ter a tabela professor. Tá vendo? E a aula ela se relaciona com todas as tabelas, que não estão aqui, mas se relaciona com todas as tabelas. E a aula vai ter uma data e vai ter uma hora. Tá? Poderia botar aqui também conteúdo, por exemplo? Poderia botar a aula, vai ter também um conteúdo. Tá certo? E olha só a relação aqui que eu tenho. Eu tenho que o professor, ele se relaciona com a aula. Como? Um professor pode dar várias aulas. Entenderam aí o que é a relação? A relação justamente é essa. Um professor dá várias aulas. Por quê? Porque o professor está aqui, ó. Professor. Tá certo? Uma matéria tem várias aulas, uma turma tem várias aulas, e a aula não. A aula só tem um identificador, que é o próprio identificador da aula, tá? Entenderam aí a ideia? Pronto. O banco de dados é basicamente isso. Você modela os dados de maneira computacional e depois insere os dados dentro desse modelo, que é um modelo bem simples de professor e aula. Tá bom? E agora vamos entender os sistemas com modelo CRUD, tá? Como eu falei do banco de dados, na maioria dos sistemas web que temos atualmente, eles trabalham com bancos de dados, tá? Os sistemas da internet, e-mail, YouTube, tudo isso trabalha com banco de dados, tá bom? E para gerenciar esses bancos de dados, você utiliza esse tipo de esse programa, esses sistemas de modelo CRUD, tá bom? O que é o modelo CRUD? Normalmente, o banco de dados é manipulado através de aplicativos, onde os dados são, através deles, inseridos, modificados, lidos e excluídos. Ou seja, um sistema CRUD, ele vai garantir exatamente isso, que eu possa inserir o dado dentro do banco de dados, modificar aquele dado posteriormente, ler aquele dado e excluir aquele dado. Entendeu? É isso que um sistema de modelo CRUD permite, tá certo? Quando eu trabalho com bancos de dados, por exemplo, uma empresa vai ter o cadastramento de funcionários de uma empresa. Eu tenho que ter a permissão de cadastrar um novo funcionário, que é inserir, modificar esse funcionário, caso eu precise mudar o número, mudou o número de telefone, tem que mudar o número do telefone do funcionário. Ler o número do funcionário, quais são os funcionários aí que tem do departamento pessoal, faz todo o levantamento de funcionários do departamento pessoal. Eu tenho que ter essa permissão de ler os dados que estão inseridos dentro e excluir. Um funcionário foi demitido, eu quero excluir aquele funcionário do meu banco de dados, tá bom? Eu coloquei inseri um dado errado, eu vou ter que excluir aquele dado que eu inseri errado dentro do banco de dados, tá bom? Esse modelozinho de inserir, modificar, ler e excluir é o modelo CRUD, tá? E é a palavra CRUD, tá certo? Essa palavra CRUD aqui, que é justamente a palavra create, tá? Que é o C, que é o criar ou inserir, né? Read, que é o ler, update, que é o modificar, e o delete, que é o excluir, tá? É o CRUD, create, read, update, delete, tá? É justamente isso que significa esse acrônimo, tá bom? Nancy Francisca está perguntando, nesse caso, as funções de inserção, atualização, consulta e exclusão. Exatamente, Nancy. É isso, são as funções que a gente tem dentro do banco de dados, tá bom? Que é inserção, atualização, consulta e exclusão. Exatamente isso, tá? Agradecer aí a participação de Nancy, né, a nossa tutora, exatamente. Bem, compreenderam aí? Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos continuar para o próximo slide, tá bom? Eu vou tentar ser bem breve para a gente poder dar tempo de passar todo o conteúdo.
Agora vamos falar sobre as linguagens de programação. Eu falei que os sistemas de banco de dados utilizam programas do tipo CRUD, modelo CRUD, para poder cadastrar e modificar, para poder trabalhar esses dados, fazer o cadastrar, modificar, excluir e inserir, né? Esses programas são criados em linguagens de programação, certo? A gente utiliza linguagens de programação para produzir esses programas, certo? Ou seja, linguagens de programação são algoritmos que descrevem um passo a passo a ser realizado pelo computador para completar uma tarefa, tá certo? É isso que uma linguagem de programação é. É uma descrição de um algoritmo, ou seja, um passo a passo para completar alguma tarefa. Quando eu vou inserir um dado dentro do banco de dados, eu tenho um monte de passos que eu tenho que seguir dentro de uma aplicação, dentro de um algoritmo, que eu vou utilizar uma linguagem de programação para escrever esse algoritmo que vai inserir um determinado dado dentro do banco de dados. Essa é a ideia de uma linguagem de programação, tá certo? As linguagens de programação mais comuns desktop, assim, que são mais famosas, tá? Existem outras, mas eu não consegui colocar tudo aqui, mas eu vou falar das que me veio à cabeça, assim, de mais famosas, tá? Pelo menos as que eu trabalhei. As mais conhecidas são a C ou C++ também, que é uma linguagem aberta e bem antiga, o pessoal utiliza C já há anos, tá bom? Tem Java, que é desde a década de 90, que é uma linguagem bem famosa, bem utilizada, tá? Muitos bancos, módulos utilizam Java para praticamente tudo. Ela é bom porque ela é bem portátil, tá? Ela funciona em praticamente todos os ambientes, porque ela roda dentro de uma máquina virtual. Você tem uma máquina virtual que executa o programa, tá? Então, essa máquina virtual pode ser instalada em qualquer coisa. Você pode rodar um aplicativo Java, tanto no celular, quanto no computador, quanto na TV, quanto em qualquer lugar que tenha instalado uma Java Virtual Machine, uma máquina virtual Java, tá? Mas isso aí, ela perde um pouco no desempenho por isso, porque ela não roda direto na máquina. Você roda direto na máquina, mas ele é compilado para uma máquina específica, tá certo? Aí temos aí o C Sharp, tá? Que é uma linguagem da Microsoft, específica da Microsoft, que é muito utilizada para fazer, todas essas linguagens são mais utilizadas para fazer programas desktop, tá? Programas desktop, no caso, programas para computador, programas locais, tá? Que utilizam no máximo a conexão com a rede para pegar alguma coisa dentro da rede ou numa rede externa, mas são programas desktop, tá bom? São linguagens para programas desktop. Também temos o Objective-C, que é a linguagem da Apple, tá? Específico para os aplicativos da Apple, tá bom? E também temos as linguagens web, que são para servidores e sistemas na internet, tá bom? Temos aqui o PHP, que é uma linguagem muito famosa, para a produção de sites interativos, que são web apps, tá? Que o pessoal chama, que são sites interativos. Você pode utilizar, são sites que funcionam praticamente como um aplicativo, você não precisa mais instalar no seu computador, você acessa o site e você tem lá todas as funções. O Facebook, por exemplo, ele é um aplicativo, ele não é só um site que mostra as coisas, ele é um aplicativo completo. Na época ele já foi escrito em PHP, eu não sei se ele é escrito ainda em PHP, mas na época ele era. Tá? Não sei se acho que eles modificaram depois de um tempo para outra linguagem. Não me lembro agora qual é a linguagem específica, mas eu não me lembro, mas eles parecem que modificaram para outra linguagem, mas no início era PHP, tá? Tem esse .NET, tá bom? Que é da Microsoft também, que é uma do ambiente Microsoft de desenvolvimento, tá? Ela é uma linguagem web também voltada para a internet, que produz várias aplicações, inclusive de banco de dados voltados para a internet, tá? E temos aí a mais famosa, que é a JavaScript, certo? Que é muito utilizada, essa linguagem JavaScript, bem famosa, principalmente para a internet, tá? Ela é bem robusta e como linguagem, como é um script, ela é muito mais fácil de produzir, porque ela roda tanto localmente no browser, quando ela pode ser usada como uma coisa mais potente no lado do servidor, tá certo? Ela roda tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Isso dá uma potência muito grande. O PHP e o .NET só rodam do lado do servidor, tá certo? Eles não rodam no cliente. O cliente, no caso, é o usuário com o seu computador. O JavaScript ele roda no seu computador local, ele não roda no servidor. O PHP e o .NET, eles rodam no servidor e geram respostas HTML. Eles geram no servidor o conteúdo e manda para você, o cliente, uma página HTML. A gente vai ver isso daí quando ver a internet com mais calma, tá bom? Vamos, a gente falou aqui sobre linguagem de programação. Ficou claro aí alguma dúvida?
Posso dar andamento? Vamos continuar, tá certo? Agora vamos falar sobre as redes de computadores. Normalmente, quando eu falo sobre redes de computadores, eu gosto de mostrar alguns vídeos, tá? O primeiro eu postei na aula passada, que eu pedi para vocês assistirem. Me confirme aí se vocês assistiram esse vídeo, que foi aquele Guerreiros da Internet, certo? É muito interessante esse vídeo. Muito legal, muito antigo também, é um vídeo, acho que da década de 2000, início dos anos 2000, década de 90, bem antigo esse vídeo, tem mais de 20 anos aí, esse vídeo com certeza, tá? Tem uns 20 anos mais ou menos. Mas é muito interessante esse vídeo Guerreiros da Internet, porque ele mostra exatamente o passo a passo, o pacote IP, o pacote TCP, o roteador, o que é um firewall, ele mostra tudo isso, e como há esse trâmite de dados, como os pacotes são formados, tudo isso é mostrado lá no Guerreiros da Internet, tá bom? Eu recomendo, se você não assistiu ainda o vídeo, pausa agora, vai lá, assiste, depois volta para cá, tá certo? Para assistir novamente, porque o Guerreiros da Internet é muito interessante para você entender o que eu vou falar aqui agora. Tá bom? Primeiro vamos entender como surgiu as redes de computadores. Primeiro vamos entender que uma rede de computadores é uma comunicação entre máquinas. Se tem dois computadores e eu vou fazer esses dois computadores conversarem, eu estou criando uma rede de computadores. São dois computadores conversando, é uma rede de computadores. Tá certo? Então, uma rede é uma comunicação entre duas máquinas, duas ou mais máquinas, tá certo? Mas basicamente duas máquinas, dois computadores irão conversar através dessa rede. A ideia de rede de computadores foi criada justamente junto com a ideia de Ethernet, tá? A ideia é o seguinte: você tinha aqui uma estação gigante, tá certo? Que tinha todos os dados, tinha o banco de dados, estava lá, estava a aplicação, estava lá, tudo estava lá, toda a informação, por exemplo, o banco, toda a informação e sistema do banco estava num supercomputador que ficava no andar inteiro do banco. Isso na década de 80, certo? E aí tem uma interface, um cabozinho preso a esse servidor, tá? Tem um cabozinho preso a esse supercomputador, esse super servidor. Tá bom? E esse cabo, ele entrava em contato com outro cabo, era um cabo amarelo, muito antigo, um cabo amarelo bem grosso, que nem aqueles cabos que a gente tem hoje de canal de TV a cabo, não sei se vocês sabem, um cabo, deixa eu me lembrar o nome do cabo, que eu me esqueci agora, é o coaxial, tá? Era um cabo coaxial, era um cabo que tinha uma capinha amarela e tinha uma proteção ao redor do cabo, e por dentro um fiozinho de cobre. Tá certo? E aí, quando você ia conectar alguma coisa, tinha uma coisa chamada conector vampiro, que ele chamava vampiro porque tinha um pino. Aí você apertava e o pino entrava em contato com o cobre. E aí você fazia esse clipe, tá? Esse clipezinho assim, e um vampiro. Pronto. Aí chamava-se conector vampiro, certo? E aí, esse cabozinho, ele era passado por toda a empresa, e um computador, quando ia se conectar ao servidor, você clipava o computador através de um cabo, nesse cabozinho, que ele era cabo, esse chama espinha dorsal, backbone, tá? Esse backbone, essa espinha dorsal, que fazia todo esse contato, tá? E aí você conectava vários computadores e quando você queria acessar um dado, você digitava um comando e esse comando era passado pelo backbone, ou pela espinha dorsal aqui da rede, até o servidor pegava, lia o comando, identificava o que você estava solicitando e mandava uma resposta pelo backbone que voltava para o computador. Tá certo? Simples assim. E isso daí, esse cabo, esse backbone, essa espinha dorsal, ele foi chamado de Ether, tá? E aí foi criado a Ethernet. E a Ethernet é a avó das redes de computadores intranet que temos hoje em dia, tá certo? Ela foi concebida por esse rapaz aí, o nome dele é Robert Metcalfe, tá? Nome bem diferente, né? Robert Metcalfe, mas talvez comum no país dele. Mas esse conceito de Ethernet foi a base para se criar a intranet. A intranet é a rede interna, é a rede que não é aberta, tá bom? Francisco Garrido ele tem uma dúvida. Diante de tantas linguagens, qual é a melhor, qual a que melhor se aplica para iniciação à programação? Aí Nancy respondeu muito bem, obrigado, Nancy, pela resposta, foi muito boa a resposta, tá certo? Ele vai dizer, exatamente, vai depender muito do seu objetivo, tá? Assim, por recomendação, a gente, obviamente, vai
vai ter que pensar em relação ao objetivo que você quer. Tá? O que você quer aprender, o que você quer desenvolver, tá certo? Qual tipo de programação que você quer aprender? Quer programação mobile, quer fazer aplicativo para celular, você quer fazer sites, quer fazer sistemas web, depende muito. Se você quer iniciar na parte de programação, eu recomendo Python, porque é a mais simples de você iniciar e você não precisa instalar praticamente nada. Python e JavaScript. Recomendo muito essas linguagens de script, porque você não precisa instalar SDK, não precisa instalar quase nada. Python, você abre um browser na internet e começa a programar em Python e o browser já lhe dá a resposta. Tá? O Python eu acho mais simples, o JavaScript também é mais simples, tá certo? Mas aí, no caso, eu estou sendo... E o Python também pode ser usado para fazer programas desktop. Mas é como eu estou dizendo, como Nancy disse, a doutora Nancy falou aqui, professora Nancy, é interessante que você utilize a linguagem que mais se adapte ao contexto que você quer. Tá certo? Voltando ao assunto da internet. Pronto. O Robert Metcalfe, com esse modelo aqui desse backbone, desse mordedor, tá certo? Dessa troca de informações entre o fio, ele criou um sistema de rede interna, ou de Ethernet, tá certo? E depois essa Ethernet deu origem ao conceito de intranet. Por muitos anos a intranet foi a rede utilizada, até hoje é utilizada a intranet dentro de uma empresa. Lá no IF, a gente tem a intranet do IF, que tem os dados específicos do IF, os modelos de documento e tudo mais, que não são acessados, não são acessíveis de fora do IF. Se você pegar numa rede externa, uma rede pública, e tentar acessar os dados da intranet, você não vai conseguir, porque elas não são ligadas. Uma parte da intranet é ligada com o público, justamente onde fica o site do IF e tudo mais. Tá bom? Mas, em geral, a intranet não é acessada de fora. Alguns casos raros permitem o acesso da intranet, mas normalmente não, tá bom? Só um minuto. Ficou claro aí sobre a intranet? Alguma dúvida? Vamos para o próximo slide, então. Bem, e a gente viu aí a rede intranet. E a internet? Se a intranet é a rede interna, a internet é a rede externa. É a rede das redes, ou rede de redes, ou rede entre as redes. Vocês vão ter aí várias redes intranet, e essas intranets vão ser conectadas por uma rede intermediária. E essa rede intermediária das intranets é a internet. Entenderam aí o que é a internet? Cada empresa vai ter sua própria rede e vai disponibilizar parte da rede para o acesso público. E esse acesso público vai ser disponibilizado numa rede interna, numa rede intermediária. É justamente essa internet, que é a rede pública de acesso mundial, a rede mundial de computadores, como o pessoal costuma dizer, porque é uma rede que tem várias intranets conectadas. Entenderam aí a base da internet? A internet é uma rede pública criada para interligar várias intranets para publicar conteúdo. Você tem várias redes no mundo e essas redes são ligadas pela internet. Tá certo? E cada rede vai disponibilizar um conteúdo. Esse conteúdo pode ser público dependendo de uma requisição. Por exemplo, você tem que fazer um login para acessar aquela área, tá certo? Mas normalmente é uma rede que permite acesso público às outras redes, ou partes, pelo menos, da intranet. Certo? Ou seja, a internet ela possui uma arquitetura TCP/IP, que é a arquitetura da internet. Eu vou explicar já essa arquitetura TCP/IP, que na verdade eu vou explicar agora. Que ela possui 5 camadas, são 4 camadas base e a camada física, tá? Que é a camada de aplicação, a de transporte, a de interrede e a de enlace, tá? E depois tem a física também, que é a 5ª camada, que é a física. Eu vou explicar basicamente cada um. A aplicação é justamente a camada da internet onde ficam os browsers, os aplicativos web, enfim, onde fica a parte que você vê da internet. Você vê a camada de aplicação. Você vê o Facebook, você vê o browser, você abre um programa, por exemplo, abre o Spotify, que ele vai acessar o servidor Spotify para fazer streaming de música. Você abre o Skype para fazer uma ligação com alguém.
enfim, a parte de aplicação, onde ficam os aplicativos, os browsers, os navegadores, enfim. Fica tudo isso na parte de aplicação, na camada de aplicação, que é a camada mais alta da internet, que é a camada que você interage diretamente. Depois disso, a gente vai para a camada de transporte, que é como os dados da camada de aplicação são transferidos. O que a camada de transporte faz? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero escutar uma música. Eu abri na camada de aplicação, não vou falar aqui o nome do aplicativo, mas eu abri um aplicativo de música aí qualquer, tá? Tá aí tem o Spotify, tem o YouTube Music, tem Deezer, tem um monte de aplicativos de música aí disponível para... Tem o YouTube, tem o Google YouTube Music, tem o Apple Music, tem tudo music aí, aplicativo para valer de música online, se você quiser escutar, tá bom? E aí você vai, abre seu aplicativo de música online e clica numa música que apareceu lá. O que vai acontecer enquanto você vai lá e clica? Vai ter toda uma mágica por trás, que é a mágica da internet por trás, para fazer aquela música rodar. O que vai acontecer? Quando você vai lá no seu aplicativo e clica na música que você quer escutar, e a música é um aplicativo que baixa a música online, não é a música local, é uma música online, o que ele vai fazer? Ele vai entrar, primeiro vai fazer uma requisição a um servidor web na rede. Ele vai procurar um endereço daquela rede dentro da web e vai acessar aquele endereço do computador. Estão entendendo? Ele achou um endereço na web. Na web eu digo na internet. Achou o endereço dentro da internet. Normalmente é um servidor nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer outro país bem longe, certo? Ou até no Brasil mesmo, mas ele vai procurar no servidor, vai lá e acha naquele servidor a música. Pronto, achou lá na China, vamos supor, bem longe mesmo, na China, outro lado do mundo, na China. Achou o servidor lá na China, achou a música lá na China, você está escutando música chinesa, está lá, música na China. Ele vai lá e acha. Nessa hora, o servidor aqui está fornecendo a música e o cliente, que é quem está solicitando a música, o que vai acontecer? Eles vão entrar numa conversa. Essa conversa pode funcionar de duas maneiras, que é justamente a camada de transporte que vai definir, que é como essa música vai ser transportada. As duas maneiras de transportar essa música é através do TCP e o UDP, são dois protocolos de transferência, que é o protocolo de transferência, tá? E um protocolo que gera uma rede de dados, tá? Eu vou explicar qual a diferença dos dois. O protocolo TCP, tá certo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai confirmar todo o dado para garantir que seja entregue o dado integral. Entenderam? Por exemplo, se eu pedir para baixar uma música, porque eu quero escutar a música, eu vou solicitar que o servidor me mande a música inteira. Ela não pode chegar falhando, eu não posso ter partes da música falhando. Eu tenho que receber a música inteira. Então, o TCP ele vai garantir que haja uma conexão segura e coesa. Para quê? Para que a música seja transmitida totalmente, sem falhas. Mesmo que atrase um pouquinho, mesmo que demore um pouquinho mais. Ele vai perder, por exemplo, você vai começar a escutar a música, enquanto ele está baixando e montando, se tiver erro do pacote, tiver errado, ele descarta aquele pacote e pede de novo o mesmo pacote. Certo? Como é que vai funcionar? Ele vai pegar essa música aqui, vai quebrar a música em vários pacotezinhos e vai enviar pacote a pacote, que nem no Guerreiros da internet, tá? E esse pacote vai chegando no cliente e vai sendo montado. A música vai sendo montada. E aí você vai escutando a música enquanto ela está sendo montada. Se a velocidade da conexão for baixa e não conseguir montar a música a tempo, a música vai parar, vai ficar carregando, o computador vai continuar montando aquilo ali até ela ter fôlego para continuar a tocar. Tá certo? O TCP ele faz isso, ele garante a integridade do dado que está sendo enviado. Tá certo? Mesmo que perca um pouquinho da velocidade. Mas a música não precisa ser escutada em tempo real. Tá certo? A música foi gravada, não é em tempo real. Então você pode perder um dado e pedir de novo, não tem problema. Tá certo? No caso aí do TCP, essa é a transmissão mais segura. E o UDP? O UDP é o contrário. Ele é uma transmissão muito rápida, porém totalmente insegura. Como assim? Vou explicar. Imagine o seguinte, que a música é como uma parede de tijolos. E o transporte está sendo feito entre um cara que está lá em cima, certo? Jogando tijolo,
e um embaixo que pega o tijolo e constrói um muro. Estão entendendo a analogia aí? Vamos entender. O camarada que está lá em cima no TCP, ele joga o tijolo para o rapaz que está embaixo montando o muro e depois pergunta assim, recebeu o tijolo? O rapaz diz, recebi. Aí ele coloca no muro e o outro vai e joga outro tijolo. Recebeu o tijolo? Recebi. Ele vai e monta um muro. Estão entendendo? Ele vai montando um muro, que é a música. No caso do UDP, ele nem pergunta, ele não faz pergunta nenhuma, ele simplesmente vai jogando os tijolos lá de cima e o camarada pega o tijolo e bota, se o tijolo caiu fora, caiu, e ele não faz nenhum controle. Aí você diz, mas professor, para que esse caos? Por que a gente usa o UDP se o TCP é tão seguro? Por um único motivo, porque o UDP ele garante velocidade, certo? Se eu estou num streaming, de uma chamada, por exemplo, de telefone via WhatsApp. E por algum motivo, durante a transmissão, o camarada está jogando, o servidor está jogando os tijolos lá, os dados, os pacotes de dados, tá certo? E o cliente, que é o celular, ele está tentando montar aqueles dados o máximo que pode. Em algum momento, aqueles dados vão ser perdidos. Vai cair um dado, o pacote vai perder, vão ser perdidos, vai chegar com erro, enfim. Por vários fatores, ruído externo, etc. E aí o que vai acontecer? O seu celular, ele vai ignorar aqueles pacotes, vai dar uma falha, vai cortar, vai dar um cortezinho o celular, tá certo? O áudio na hora vai dar um corte, mas ele não vai atrasar o tempo real. Se eu fosse por TCP, o que ia acontecer? Ia ter essa demora, esse atraso no tempo de resposta, porque ele estava trabalhando para garantir que toda a informação fosse passada. Na hora que houvesse uma falha, ele ia parar a transmissão, completar e depois continuar. O que aconteceria? Você escutar com perfeição, porém o atraso ia ser muito grande. Você ia falar com a pessoa, esperar 1 minuto para a pessoa responder. De tão grande que seria o atraso. Tá? Aí eles usam o DP por quê? Porque se perder uma fala, um milímetro ou 1 milésimo de segundo durante a transmissão, não tem problema. Perdeu, continua a transmissão com aquele dado falho mesmo. A ideia é entregar os dados em tempo real. Quando eu preciso de entrega de dados em tempo real, eu utilizo o UDP. Para todos os outros casos, eu utilizo o TCP. Quem utiliza isso, na verdade, é a camada de transporte, não eu. No caso, aí o internet que faz esse controle. Tá certo? Aí tem a camada de interrede, que é onde ficam os endereços. Cada computador na internet tem um endereço. Quando você acessa a internet, você gera um IP único. IP é o Internet Protocol, que é o protocolo de endereço, tá certo? Eu gero um IP único dentro da rede, tem vários IPs na rede da internet, e cada computador tem um IP único. Quando eu vou acessar um servidor, eu acesso o endereço daquele servidor, mas o endereço de saída do meu computador, ele vai ter um endereço também. O meu computador na rede vai ter um endereço que é para onde o servidor vai mandar a informação, tá certo? E o servidor tem um endereço que é para onde o meu computador vai pedir. Certo? Esse controle de endereços de IP é justamente quem faz essa camada de interrede. Por fim, tem a camada de enlace, que é a camada que garante o acesso ao meio, e a camada física, que faz essa modulação de sinal. Professor, por que você está explicando isso? É muita informação técnica, a gente não vai precisar saber dessas coisas. Eu estou explicando para vocês saberem justamente, para quando vocês estiverem tendo aquela chamada de vídeo, e aí falhou um pedaço da chamada, você está usando o DP porque houve perda de pacote. Olha aí, vocês entenderam o que aconteceu durante aquela chamada. Tá? Ou quando você estiver baixando uma música e vê que a música está carregando, está usando o TCP, está esperando ele completar os pacotes que estão sendo enviados. Tá certo? Isso é muito importante que a gente saiba. E também saber o que é IP. Porque tanto fala IP, o que é IP estático, IP dinâmico, o que é IP estático? IP estático, por exemplo, quando você pode contratar um IP estático da sua fornecedora, provedora de internet. Você liga para a sua empresa provedora de internet, a empresa que provê internet para você, e diz, olha, eu quero um IP estático, ela vai cobrar lá um valor a mais, mas você vai ter um IP único dentro da rede internet. Vai ter internet e o seu computador vai ter um IP único. O que isso significa? Significa que se alguém quiser entrar em contato com o seu computador, certo? Você vai poder usar aquele IP único. Ah, professor, mas por que eu quero que alguém entre em contato com o meu computador? Vamos supor, você gera por exemplo, você gera um servidor, você coloca um servidor de música no seu computador e você permite que outras pessoas acessem, um servidor de arquivos dentro do seu computador para você acessar de fora,
Para isso que você precisa de um IP estático. Um servidor de jogo no seu computador, você vai jogar algum jogo no seu computador e vai querer um servidor estático para que outras pessoas conectem no seu computador para jogar também. Para isso você precisa de um IP estático, tá? Mas o IP justamente é o endereço. Selma está dizendo que é muita informação para processar. Mas eu só queria que vocês entendessem 3 coisas daqui. Primeiro, entendesse como a internet funciona, que é o cliente-servidor, tá certo? Segundo, eu gostaria, é exatamente isso, Joel, não use TCP para não perder as informações. É justo isso. Saber o que é a camada de aplicação, como funciona a aplicação, como funciona o transporte, como funciona a internet, como é transportado os dados dentro da internet, e o que é isso de IP que o pessoal tanto fala para vocês compreenderem o que é IP. Tá? Para saber o que é IP estático, IP dinâmico, e quando vocês precisarem saber aí por algum motivo qual é o seu IP, vocês saibam o que é isso, o que vocês estão, o que o pessoal está falando, né? Mas que fique isso claro. Alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, a hora é agora de tirar dúvida, tá? Bem, basicamente, como eu falei, a internet é composta por servidores e por clientes. No caso, servidores são esses computadores aqui bem grandes, que tem várias baias e tudo mais. E o cliente é o seu notebook, seu celular, seu computador, enfim. Tá? É justamente isso, tá bom? E aí, como é que funciona? Quando você vai lá, entra num browser, você bota www.ericbergamini.com.br, tem o meu site, quem quiser acessar lá, ericbergamini.com.br, tá? Tem o www, você coloca ericbergamini.com.br e aperta Enter no browser, o que vai acontecer? O seu computador vai enviar uma requisição para o servidor, tá? Ele vai enviar essa requisição aqui para o servidor. O que ele vai pedir? Vai pedir a minha página na internet para o servidor. Está lá o meu site no servidor web. No caso, o servidor que eu uso aqui é o GitHub, tá? Você vai lá no GitHub e vai dizer, ei, GitHub, eu quero o site do professor Eric. Você está no endereço tá no endereço ericbergamini.com.br, tá? E aí, o que o servidor vai fazer? Vai procurar lá, achou o endereço, vai procurar dentro dele lá, aonde está esse site, achei o site, vou mandar de volta a resposta. Ele vai e manda uma resposta de volta para o cliente, tá certo? Como vai ser essa resposta? Aí vai ser o transporte, como essa resposta vai ser transportada, o servidor vai ter um IP, o cliente vai ter um IP, tudo aquilo que eu acabei de explicar, toda essa transação que eu acabei de explicar, tá certo? E o servidor vai mandar a resposta para o browser, que é uma página web, e aí o browser aqui, o meu computador cliente, ele vai e monta a página web que foi recebida, tá certo? Basicamente é assim que funciona a internet, com servidores e com clientes. Os servidores mandam as requisições e os clientes pegam aquelas requisições e montam aquelas requisições. Ou montam aquelas respostas, tá certo? Aí pode ser uma página web, pode ser uma música, pode ser um vídeo. Aí no YouTube ou no Netflix, acessa Netflix, vai ver um vídeo, mesma coisa, tá? Aí ele vai acessar o servidor do Netflix, vai receber os dados de vídeo, o stream de vídeo, ele vai montar o stream de vídeo, enquanto está montando, ele vai executando aquele vídeo enquanto vai montando, tá certo? Porque senão você teria que esperar baixar o vídeo inteiro para poder começar a assistir. E não é assim que o Netflix funciona, ele vai montando e vai permitindo que você assista enquanto ele monta. Se houver um atraso na montagem, porque perdeu muito pacote, o TCP ficou pedindo os pacotes, aí o que vai acontecer? Ele vai parar ali, vai continuar carregando e depois continua. Tá bom? Aqui, Francisco Garrido está perguntando, professor, como as camadas mais obscuras da rede, Deep Web, Dark Web, se relacionam com essa estrutura natural? Elas seguem os mesmos protocolos, desconsiderar se não aplicar ao momento. Bem, Francisco, eu vou explicar, aqui seria uma boa hora para explicar o que é Dark Web, que o pessoal tanto fala, Deep Web. Eu vou explicar o que é essa história de Deep Web, que se tem muito mito em relação a Deep Web. O que é Deep Web, isso aqui mais lá. Enfim, entenda o seguinte, a ideia de Deep Web é uma ideia bem simples. Imagine o seguinte, se eu quiser entrar no meu site, eu vou lá, ericbergamini.com.br. Vou lá e acesso meu site, está lá minhas informações, tem os meus joguinhos lá no site, tem coisas que eu uso. É um site bem pessoal mesmo, tá? Eu uso, não é um site acadêmico, é um site pessoal, é meu pessoal mesmo, tá?
E aí eu vou lá no site e faço isso. Agora vamos pensar. Quando eu acesso no site, boto o endereço, eu acessei direto. Muita gente, quando quer acessar um site que não conhece, ela vai em um buscador, digita lá no buscador o nome do site que quer procurar, o buscador vai listar os sites que tem com aqueles termos de busca, e você vai clicar no link que lhe atende, certo? Basicamente é isso. A Deep Web seriam os sites que não estão listados nos buscadores. Compreendeu aí? Por exemplo, se eu não colocasse meu site ericbergamini.com.br no Google, eu não fizesse o cadastro, porque para ser listado no Google tem que fazer um cadastro lá dentro, entrar no Google e fazer um cadastro, certo? Se eu não listo o site no Google, ele está na Deep Web, porque não está listado. Não só no Google, DuckDuckGo, no Bing, no Yahoo Search, ou qualquer outro site de busca, tá? Se eu não coloquei nenhum sistema de busca no meu site, ele não está indexado, ele não está indexado nos sistemas de busca. Se ele não está indexado nos sistemas de busca, ele está numa região que não é aberta na web. Não é fácil de encontrar. Você vai ter que digitar o endereço específico do site. E muito pouca gente, eu acho que quase ninguém vai lá no browser e começa a digitar um monte de endereço aleatório para ver onde é que vai cair. Tá? Ninguém faz esse tipo de coisa, principalmente quando o endereço não tem DNS, não tem nome. Ao invés de você colocar um nome, por exemplo, ericbergamini.com.br, você coloca 10, 18, 25, 40. Duas portas, 80, 81, que é a porta. 2 pontos, 80, 81. Tá? Ninguém faz esse tipo de coisa e fica testando até achar um site mal assombrado. Tá? Normalmente o pessoal entra no Google e faz essa busca, ou no Yahoo, ou no DuckDuckGo, ou no Bing, ou enfim. É justo isso que eu estou dizendo. Vamos entender. Isso é a Deep Web. Certo? A Deep Web são sites não indexados. Aí o que tem nesses sites que não estão no Google, que não estão no DuckDuckGo, que não estão no Yahoo Search, que não estão no Bing? O que tem nesses sites? Pode ter de tudo. É um site. Normalmente, se utiliza esses sites. Se eles já não são indexados, eles são ocultos. Se eles são ocultos, é porque não quer que ninguém veja. Aí tem um monte de ceboseiro em site oculto, por exemplo. Uma rede de site de pedofilia. Obviamente, no site de pedofilia, você não vai entrar no Google, www.google.com, pedofilia, vai abrir o site lá para você. Obviamente, não é assim que vai acontecer. Por quê? Porque senão a polícia vai pegar em 2 minutos e vai fechar. Aí o que o pessoal faz? Coloca fora dos indexadores de conteúdo. E aí, quem quiser acessar, acessa o endereço 10, 18, 25, blá, 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 bota um endereço de número qualquer, para poder acessar aquele site. O site fica escondido. Por isso que o pessoal diz que a Deep Web só tem o que não presta. Mas não, é porque se você está escondendo o conteúdo do seu site, não quer que as pessoas acessem publicamente, porque tem uma coisa errada com o seu conteúdo. Ou porque você não queira mesmo, simplesmente, se eu não colocasse indexador no meu conteúdo, não quero que apareça meu site no Google. Eu quero que só acesse meu site quem for meu aluno, não quero que qualquer um acesse meu site. Tá? E isso, teoricamente, meu site estaria na Deep Web. Só por isso. Mas basicamente isso é Deep Web, tá certo? Mas em relação a essas camadas se aplicam a toda a internet. Não importa se Deep Web, Dark Web ou enfim, toda a internet funciona exatamente dessa forma. Exatamente esse funcionamento de qualquer web. Todo web, esse funcionamento. Certo? Euclides Teixeira Neto perguntou também, nesse contexto, como se configura a velocidade da internet? Muito bem, a velocidade da internet, toda a internet, quando você contrata, ela tem 2 velocidades. Ela tem a velocidade de upload e a velocidade de download. O que é o upload? Upload é isso daqui, ó. É quando o seu computador manda informações para um servidor. Se ele está usando, se você está usando a rede para mandar informações, você está usando o upload. Quando é que você usa o upload? Por exemplo, você tem um gerenciador de arquivos aí, um Google Drive, um OneDrive, ou qualquer coisa Drive aí, Dropbox, enfim, tem vários aí gerenciador de arquivos e tudo mais, de drives, né? E aí você quer mandar uma foto no Google Drive, por exemplo. Aí você vai usar sua taxa de upload para subir a foto para o Google Drive, entendeu? Tá entendendo aí? Ficou claro? Pronto. É justamente isso. Quando você vai baixar, isso é a taxa de upload. Normalmente é 10% da rede. Da rede contratada. Por exemplo, se eu contratei 100 megas, 10 megas de upload tem que ser garantido pelo menos 10 megas de upload, tá? Upload.
No caso de download, é a velocidade com que eu baixo as informações. A gente normalmente tem uma pegadinha que é muito comum fazer-se na área de rede de computadores. Se lembra aquilo que eu falei de bits e bytes, da aula anterior, que eu falei de bits e bytes? Normalmente, quando você contrata uma rede, você contrata em bits. Mas todos os dados na internet estão em bytes. E se vocês se lembram, como vocês estudaram a aula passada, vocês sabem disso, 1 byte são 8 bits. Então, se eu tenho uma rede de 80 bytes, eu tenho uma rede de 100 bytes, por exemplo, 100 bytes. Eu vou baixar uma rede de 80 bits, eu vou ter uma rede de download de 10 bytes, entendeu? Se eu tenho uma rede de 80 bits, eu vou pegar a rede, dividir por 8 e saber de quanto eu vou fazer download. Se eu tenho uma rede de 80 bits, 80 bps, 80 bits por segundo, eu vou baixar esses 80, eu vou baixar 10 bytes por segundo. Se eu tenho 80 megabits, eu vou baixar 10 megabytes. Tá entendendo? Porque é dividido por 8. Tá certo? Se você tem uma rede aí de 400 megabits, você vai baixar aí mais ou menos a uns 400 dividido por 8, a uns 50, né? 50 megabytes, mais ou menos, a taxa de download que você vai ter. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da oferta, tá certo? Mas é justamente isso, tá? A velocidade da internet é justamente nesse ponto. É bom você entender que eles vendem em bits, mas vocês baixam em bytes. Por isso que é importante vocês saberem disso, tá? Mas vai influenciar tanto no envio de arquivos de requisição, no upload, e na resposta, que é o download. Normalmente eles vendem, por exemplo, 100 megas, 100 megabits de download, dessa resposta aqui, de baixar o site. Certo? Ficou claro aí? Mais alguma dúvida? Posso continuar? Vamos continuar para o próximo slide aí, que já estamos chegando. Foi bem rápido aqui, eu consegui ter bom proveito nessa aula, foi bem interessante. Só finalizar com convergência tecnológica, depois falar sobre a parte de segurança da informação, tá? Convergência tecnológica. Primeiro, convergência tecnológica é basicamente utilizar uma estrutura tecnológica para realizar vários serviços diferentes. Esse termo convergência tecnológica já é bem antigo, já se fala já há anos de convergência tecnológica, que principalmente foi utilizado quando se começou a utilizar estruturas de computador para fazer vários serviços além daqueles que eles foram projetados, tá certo? Um dos mais comuns que a gente tem aqui são os celulares. É a coisa mais comum que a gente tem de convergência tecnológica. Antigamente, o celular, na década de 90, eu acho, era só para ligar, um telefone móvel, tá? Um telefone móvel, certo? E depois, com o passar dos anos, ele virou um telefone móvel com agenda, telefone com agenda telefônica, um joguinho, tinha de escutar uma musiquinha, depois foi ganhando uma tela melhor, depois a música deixou de ser aquelas musiquinhas de polifônico, né? Celular com música polifônica. Não sei se o pessoal se lembra aí de música polifônica no celular, tem aquele Nokia que tem aquelas músicas, toques polifônicos. E aí eles deixou de ser polifônico, começou a ter música MP3, aí veio o iPhone, aí veio os Androids, enfim, aí veio todos os celulares que a gente tem hoje em dia. O celular hoje não é só para ligar, você liga, tira foto, manda mensagem, acessa a internet, ele virou um mini computador pessoal que você leva para todo canto e serve praticamente para tudo. Você hoje pode fazer praticamente tudo com o celular. Tá? Se você tiver um teclado e paciência, você pode até, inclusive, trabalhar com o celular. Não recomendo muito bem, porque não é uma máquina específica para trabalho, é muito pessoal. Tá? Mas o celular, ele tem uma capacidade, um mini computadorzinho ali na sua mão. Tem alguns celulares, inclusive, que você pode plugar um cabo nele, plugar no monitor e usar ele como computador desktop mesmo, com aquela interfacezinha de arquivos e tudo mais. Tem celulares que garantem isso, tem marcas de celulares que permitem esse tipo de coisa, tá? Ou seja, o celular, daqui a um tempo, notebook vai ser coisa do passado. Você vai plugar o seu celular numa tela de computador, ou então, no máximo, você vai usar uma tela grande, lá, um tablet, vai substituir o notebook em muito pouco tempo, tá? Ou então, o celular você vai plugar numa tela e vai utilizar o celular, tá bom? E esse celular traduz justamente essa ideia de convergência tecnológica. Olha, o celular ele tem basicamente vários recursos dentro de um aparelho só. Só o celular ele tem esse tipo de convergência? Não, tem também as TVs. A gente tem TVs aí com Android, Smart TVs. Desculpe, licença. Smart TVs, né, que
Tem sistema Smart TV Android, sistema Smart TV da Apple, tem vários stick, aquele TV stick, tem vários Smart TVs que transformam a sua TV em praticamente um centro de entretenimento, que você pode espelhar o seu celular na TV, você pode ver as suas fotos, acessar os seus vídeos, assistir vídeo no YouTube, assistir canais por demanda, assistir TV normal mesmo. Inclusive, a TV tem essa função de assistir TV disponibilizada pela rede aí, de TV aberta, tá? Mas, enfim, a TV hoje em dia, ela é praticamente é multiuso, tem TV até com câmera para você filmar e tudo mais, tem TV que você fala com a TV. Enfim, TV hoje em dia é uma coisa bem complicada, tem uma convergência tecnológica muito grande. Aí vem aqueles relógios inteligentes também, que é a moda do momento, aí tem várias marcas da Xiaomi, da Apple, da Samsung, cada um faz uma marca, tem várias empresas, várias marcas de relógios e modelos do mais diferentes possíveis, desculpa. Os mais diferentes possíveis, tá bom? Então, relógios inteligentes é a tendência do momento, e tem várias aplicações, tem relógio que grava mensagem, que tem odômetro, tem registra batimento cardíaco, registra até a oxigenação do sangue, tá? E, enfim, tem relógio que registra praticamente distância percorrida, GPS, escuta música, faz chamada com relógio, praticamente instala aplicativo. O relógio hoje em dia é praticamente um celularzinho amarrado no seu pulso, tá? A única coisa triste do relógio é que normalmente a duração da bateria não passa de uma semana. Os relógios assim que tem mais, no máximo um mês, 40 dias, tem uns relógios que dura a bateria bastante, tem relógio que não passa nem de um dia. Mas enfim, cada um relógio, dependendo da capacidade, da qualidade, fica aí a quesito do freguês, né? De saber qual relógio é mais indicado, tá certo? E esse relógio inteligente também é um exemplo de conversão. Antigamente o relógio só servia para dar a hora, ou então no máximo a data, o tempo. Alguns relógios, aqueles relógios mais antigos, davam previsão de maré, aqui tem relógio calculadora, mas já era uma espécie de convergência tecnológica. Hoje em dia o relógio está um smartwatch, praticamente um celular no pulso, tá? E aí a gente também tem outra coisa bem interessante hoje em dia, que são os assistentes pessoais, tá? Que aí temos a Alexa, por exemplo, tem vários outros, mas só me lembro, tem Siri, Alexa, do Google, tem vários assistentes pessoais aí que hoje em dia estão gerando casas inteligentes, que você fala, por exemplo, por favor, liga a luz, aí vai liga a luz. Antigamente o pessoal batia palma e ligava a luz, hoje em dia o pessoal liga a luz, liga a TV no canal tal, aí ele liga a TV lá no canal que você gosta de assistir, ou então vai lá e diz, abre aí o aplicativo tal de streaming de vídeo para eu poder assistir meu seriado favorito aqui, aí a TV já faz isso tudo. Por favor, me diga o tempo, marca uma agenda, uma consulta com o dentista, e vai lá e eu digo consulta com... Aí, praticamente hoje em dia a gente vai pedir para marcar uma consulta com o dentista, e a assistente pessoal vai lá, liga para o dentista, marca e depois diz a você a hora que marcou. Então, acho que o próximo passo praticamente vai ser esse, tá? Jário está pedindo para explicar a atividade 2. Eu explico sim, Jário. Se quiser, eu posso abrir. No final dessa aula, eu vou deixar um momento aberto para tirar todas as dúvidas em relação a praticamente tudo. E eu vou fazer mais uma videoaula próxima semana, acredito que na segunda-feira, uma coisa bem breve, na segunda-feira, 8 horas, para poder explicar a atividade final, tá certo? Vou fazer a atividade final, eu estou conversando com a Abigail, a gente combinou de fazer uma atividade integrada, tá? Eu ainda vou fechar com ela alguns detalhes da atividade integrada, mas aí a gente vai fazer, possivelmente vai ter essa atividade integrada, e aí eu vou explicar a próxima semana numa videoaula rápida, uma coisa de 10, 15 minutos, como você vai fazer essa atividade integrada, tá certo? Mas eu explico sim, Jairo, tá bom? Explico sim. Mas entendeu? Esses assistentes pessoais, cada dia estão ficando mais evoluídos, tá? Então é muito interessante essa evolução tecnológica que tem das assistentes sociais, tá certo? E por aí vai, a gente tem vários outros dispositivos com essa convergência tecnológica que estamos vivendo hoje em dia. O pessoal até tem geladeira automatizada que diz quando é que sua comida está congelada, ou sua bebida está fria, ou enfim, diz tudo. Bota uma água lá na geladeira para esfriar, ele diz quando é que a sua garrafa d'água está com água fria já para você tomar, e por aí vai. Aí tem até o fogão automatizado, máquina de lavar automatizada, que já faz praticamente tudo. Já vi o pessoal até rodando joguinho, aquele Doom de uma geladeira, para você ver como hoje em dia a gente praticamente, os dispositivos que a gente tem uma convergência tecnológica muito ampla, tá? Hoje basicamente os dispositivos são todos inteligentes e conectados, tá bom? Até tem um termo bem específico que chama internet das coisas, que são tudo conectado à internet, que você, por exemplo, você pode
Daqui a um tempo você vai colocar deixar alguma comida que é só esquentar no micro-ondas, vai trabalhar, e quando estiver chegando do trabalho, no carro você ativa um botão, aí o micro-ondas liga, já vai esquentando a comida, para quando chegar em casa a comida já está pronta, só faz tirar do micro-ondas e comer, por exemplo. Isso aí vai ser uma coisa bem comum no futuro e não muito distante, tá? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Posso continuar? Bem, vamos falar agora de segurança da informação, tá certo? Eu vou explicar aqui, basicamente, o que são as ameaças que existem atualmente, tá certo? Mas o sistema básico de hackear, o pessoal diz, hacker é aquele que é um cara afinado na informática, e cracker é aquele cara que vai fazer o que não presta. Mas, enfim, para você fazer hackear essa informação, como é que o pessoal faz? Normalmente funciona assim. Quando você faz quando você faz uma tentativa de roubar a informação, ou roubar alguma coisa, certo? Isso aí que implica a segurança da informação, quando você tenta roubar um dado de alguém, um criminoso vai lá e tenta roubar um dado de alguém, funciona da seguinte maneira. Existem duas maneiras de você fazer. Primeiro, através da engenharia social, que é você enganando a pessoa, enganando. E segundo, é através de tentativas de atentado contra falhas do sistema. Certo? Você vai forçar as falhas do sistema. São as duas maneiras que você pode tentar burlar um sistema de informação. Certo? Por exemplo, engenharia social. Como é que você utiliza engenharia social? Muito simples. Engenharia social, que é muito, muito comum esse tipo de golpe com engenharia social. O camarada manda uma mensagem para você, dizendo, ele manda uma mensagem pelo texto, tá? Dizendo que é do banco, que precisa das suas informações, você faz um cadastramento, precisa da sua senha, da sua conta, enfim. Pede isso a você dizendo que é do banco, você cai na lábia e manda seus dados pessoais, achando que é o banco mesmo, e aí você passou sua senha para um criminoso, tá certo? É assim que funciona a engenharia social, é enganando mesmo, utilizando os meios de informática, tá? Eu já vi o pessoal, eu como fiz o curso de Ethical Hacker há um tempo, e nesse curso a gente viu vários exemplos, e um exemplo foi o pessoal que faz o seguinte, quando eles... o pessoal que trabalha com segurança da informação, eles fazem o seguinte, quando eles são contratados por empresas para tentar invadir o sistema, tá? É bem comum, eu não sei se o Fábio está assistindo, Fábio, se puder botar o meu rosto, depois voltar para a apresentação, tá, Fábio, por favor. É bem comum os criminosos trabalharem, as pessoas que trabalham com segurança da informação, venderem serviços de teste de segurança. Como assim? O ethical hacker, que é o hacker ético, ele faz justamente isso. A empresa, por exemplo, o banco fez um sistema de segurança. Ele quer saber se aquele sistema de segurança está seguro ou não. Obrigado, Fábio. Está seguro ou não. Aí o que o banco vai fazer? Ele vai contratar uma empresa, certo? Ele vai contratar uma empresa de segurança da informação para fazer esse teste, para testar, para saber se o sistema está seguro ou não. Então, como é que ele vai fazer? Aí o camarada vai lá e diz, olha, eu quero que você teste se o meu sistema está seguro ou não. Ele vai falar para o hacker ético, ethical hacker, tá? Aí o hacker, tudo bem, eu posso usar todas as maneiras, incluindo engenharia social. Sim, está liberado engenharia social. Ótimo, tudo bem, obrigado. Aí o que o camarada faz? O camarada tenta tanto com engenharia social invadir o sistema, quanto por meio de cracking mesmo, de sentar e tentar explorar as vulnerabilidades do sistema lá do que o rapaz fez a segurança, certo? Como é que funciona a engenharia social? Vou dar exemplo do que o camarada fez. Ele permitiu, aí o que o camarada fez? Ele se vestiu com um terno, gravata, uma pasta, e ele foi até a empresa do camarada. Chegou lá, falou com segurança, tá? Chegou lá de segurança, e aí ele falou para segurança lá, olha, eu sou aqui o funcionário da empresa, de TI, eu vim resolver um problema no servidor, houve um chamado, abri um chamado aqui, e o servidor caiu, e eu quero resolver o problema do servidor, vou ter que entrar, conectar meu computador aqui, e tentar resolver o problema do servidor aqui. Tem algum problema? O camarada da segurança permitiu que ele entrasse, ele tinha um crachá falsificado, ele falsificou o crachá, imprimiu, permitiu, entrou na empresa, plugou lá o pendrive, acessou o computador, em loco, o camarada sentar no computador e tentar acessar,
já era muito difícil ele conseguir, é muito difícil ele conseguir bloquear esse tipo de acesso, tá? Quando é de uma rede interna, o camarada entrou na rede e foi lá pessoalmente, é muito plausível que ele consiga quebrar essa segurança muito facilmente, tá certo? Então, por isso que se pergunta de engenharia social. Aí diz que a única maneira de você, nesse caso aí, impedir engenharia social é amarrar um cachorro lá no servidor e pedir que o camarada chegue perto do servidor, mas aí não tem como, tá? Infelizmente não tem como. Ou você desligar o computador da rede, que aí se não tá na rede, ninguém interno está tentando acessar, ninguém vai acessar o computador se não for com um teclado ali em loco, tá? Mas, enfim, engenharia social é isso, é você enrolar a pessoa, é enganar, engenharia social. No caso de tentativas contra a vulnerabilidade, o que acontece? Quando você faz o sistema, você vai ter um monte de... você conhece os ataques que aquele sistema vai sofrer, que é justamente isso que eu vou explicar aqui agora. E aí você começa a produzir e instalar sistemas e aplicativos que vão dificultar esses ataques, dificultar as vulnerabilidades do sistema, as falhas que aquele sistema tem. Mas tem como fazer o sistema perfeito? Não, nenhum sistema é perfeito. Não existe, meu sistema não pega vírus. Todos os sistemas pegam vírus, todos os sistemas têm vulnerabilidade, todos os sistemas, nenhum sistema é 100% seguro. Não existe esse sistema 100% seguro. Não existe. Todos os sistemas têm vulnerabilidade. A questão é que tem sistemas mais seguros e tem sistemas menos seguros. Obviamente. Se você tem aí um Windows XP desatualizado, um Windows XP SP2 no seu computador, é uma peneira, é cheio de buraco. Uma pessoa para invadir o seu sistema é moleza. Teve até uma competição, quando a gente estava fazendo o curso, de quem invadia, o professor colocou lá o sistema, um Windows XP SP2, e disse assim, vamos ver quanto tempo, botou um pendrive assim na mesa, vamos ver, quem invadir primeiro esse computador ganha um pendrive. Não durou menos de 10 segundos para a pessoa conseguir invadir o computador. 10 segundos é o suficiente para você invadir o sistema operacional XP-SP2. Porque é totalmente falho. É falho demais. Você invade ao ponto de você tomar conta, mexer no computador e no mouse. Tá sendo mexendo no teclado e mouse. De tão falho que é. Tá certo? O XP. Então, como eu disse, tem sistemas e sistemas. Mas todo Windows é assim? Não. Se você usar um Windows, usar um sistema qualquer, está sendo atualizado constantemente, e você está fazendo atualização, você comprou o sistema operacional original, você não está usando o sistema pirata. Obviamente, o sistema pirata, o camarada não vai dar de graça, ele vai colocar um monte de porcaria dentro do sistema pirata para usar o seu computador da maneira que ele quiser. Você vai usar o Windows, tudo bem, você nem vai perceber a diferença. Mas por trás, o seu computador vai estar cheio de problemas, que a gente vai ver que os problemas, o seu computador vai estar rodando coisa que você nem quer, vai se tornar um computador zumbi, por aí vai. Tá? Mas, enfim. Por isso que sempre preze por aplicativos originais. Evite aplicativos pirata, porque aplicativo pirata normalmente passou pela mão de um cracker ali. É cracker, um criminoso que lhe deu aquele aplicativo pirata, obviamente ele colocou algum software malicioso dentro, algum malware dentro daquele aplicativo, tá? Então, normalmente o aplicativo pirata é cheio de vírus, de infecções. Mas, enfim, voltando ao assunto. Quando um hacker vai tentar, ele tenta invadir, tanto tentando acessar as vulnerabilidades, quanto acessando todo o sistema é vulnerável. Não existe sistema invulnerável. O que tem é tentar diminuir ou reduzir o máximo possível as vulnerabilidades do sistema, e isso é um trabalho constante. Você tem toda a vida, ver todos... descobriram uma falha aqui, você resolve aquela falha. Descobriu outra falha aqui, resolve aquela falha. É o famoso enxugar gelo, mas tem que ser um trabalho constante para garantir que o sistema seja seguro. Vamos entender agora os tipos de ataque cibernético. O primeiro é um backdoor. Backdoor é aquilo que eu falei, uma vulnerabilidade do sistema. O termo backdoor, desculpe aqui que eu preciso voltar para a apresentação. Isso. Backdoor é uma vulnerabilidade em um sistema, tá? Quando você tem um sistema e ele tem uma vulnerabilidade, ele é um backdoor, ou backdoor chamado portas dos fundos, tá? A porta dos fundos lá aberta, destravada, que tem uma vulnerabilidade que pode ser trabalhada por um hacker. Um cracker vai lá e tenta invadir, ele consegue utilizar o backdoor para poder entrar naquele sistema como dono da casa, como dono do servidor, certo? Como superusuário, que a gente chama. Tá? Enfim, aí como é que funciona esse backdoor? Um hacker, quando ele quer deixar eu quero deixar uma brecha no sistema, é uma brecha invisível, ele não avisa que tem aquela brecha lá, é uma brecha invisível.
ele acessou um computador, descobriu uma brecha naquele sistema. O cara esqueceu de atualizar um serviçozinho lá que está disponível, esqueceu de atualizar aquele serviço. Aí eu vou lá e implanto um backdoor naquele serviço. Aí o que vai acontecer? O cracker, no caso, eu não, o cracker. Ele implanta um backdoor naquele serviço. O que vai acontecer? O camarada, quando quiser acessar aquele computador, ele tem aquela portazinha disponível para ele ir lá e acessar o computador por aquela porta como dono da casa. Entendeu? Isso é um backdoor, tá certo? Phishing. O phishing é um roubo através de engenharia social. É aquela mensagenzinha do banco, dizendo aqui, como a colega Selma Mendonça Bezerra falou, que tentaram convencer ao banco a sacar dinheiro através da ligação telefônica. É uma tentativa de phishing, tá? Manda uma mensagem falsa, ou então acesse esse site aqui para poder enviar as informações, aí manda um site falso lá para você entrar. Isso é uma tentativa de phishing, tá? É um roubo através de engenharia social, certo? Aí vamos para o ransomware. O ransomware é uma coisa meio complicada. Teve um ataque recente ransomware que saiu na mídia de uma empresa de fabricação de jogos, tá? Foi a CD Projekt Red, tá? Ela é empresa de fabricação de jogos, usuário de jogos bem famosos, e ela sofreu recentemente um ataque de ransomware. Aí não se sabe se foi interno, se foi um próprio funcionário da empresa que instalou um backdoor lá no servidor para poder acessar de fora, não se sabe quem foi. Mas o que aconteceu? O camarada foi lá, pegou os dados de todo mundo na empresa, dado do RH, pessoal, fez o download do servidor inteiro da empresa lá e disse, olha, e travou os computadores, botou senhas nos computadores inteiros, lá no servidor inteiro, para impedir que o pessoal mexa. E pediu um resgate. Disse, olha, para você voltar a usar esse sistema, você vai ter que me pagar para eu liberar o sistema aqui. Isso é um ataque de ransomware, tá? Você faz um sequestro de uma máquina, tá? Rouba os dados e faz o sequestro da máquina mediante um pagamento, tá certo? Deixa eu ver aqui, o colega aqui, Francisco Carrita, dizendo, o sistema servidor detém maior estrutura de segurança do que um computador convencional, que ele tem um computador convencional, né? Sim, o servidor normalmente ele já tem porque é o seguinte, um computador pessoal, ele raramente é atacado. Normalmente o seu computador ele não tem um ataque direto, você vai ter no máximo um ataque de malware, tá? Vai ter um malware no seu computador, no máximo um malware, ou então alguns outros ataques que a gente vai ver. Mas aí o que acontece? Um servidor, ele é muito mais, a tentativa de acesso de ataque hacker a um servidor é muito maior do que a tentativa de ataque hacker a um computador pessoal. A não ser que seu computador pessoal tenha informações sensíveis, tá? Se você, sei lá, você é um computador pessoal de um banco, por exemplo, tem que ter um sistema de proteção muito grande. Então, se o computador pessoal que você usa para digitar só os trabalhos da faculdade, o hacker não vai querer roubar os seus trabalhos da faculdade, a não ser que você seja um cientista que esteja desenvolvendo uma tecnologia maravilhosa aí, muito difícil que o hacker vai querer perder muito tempo, horas e horas da vida dele para sequestrar, para pegar o seu trabalho de casa. Obviamente, ele não vai fazer uma coisa dessa. O que ele vai fazer é outra coisa, que aí a gente vai ver, que é questão de segurança. Mas, normalmente, um servidor ele tem que ter uma estrutura de defesa muito maior. Por exemplo, você não vai botar um monte de aplicativos específicos para ataque de DDoS no seu computador, porque o seu computador não tem nem como fazer ataque de DDoS, porque não é um servidor dentro dele, tá? Mas, enfim, o servidor ele tem uma defesa bem maior do que um computador pessoal, tá? Aí vamos para o malware, tá? Entendemos o que é backdoor, entendemos o que é phishing, entendemos o que é ransomware. A gente vai entender agora o que é malware. Um malware é um código malicioso de roubo de informações. É um códigozinho malicioso que fica no seu computador, tá certo? Aí pode servir para qualquer coisa. Pode deixar o seu computador zumbi, por exemplo. Pode fazer com que o seu computador execute códigos para outra pessoa. Por exemplo, o camarada ele quer fazer uma mineração de criptomoeda usando o seu computador. Ele precisa de um supercomputador fazer uma mineração de criptomoeda. O que ele faz? Ele instala vários malwares em computadores e faz com que os computadores trabalhem uma determinada hora para criptografar dados, para poder quebrar dados criptografados, para minerar criptomoedas, para minerar bitcoins, por exemplo. O camarada tem o seu computador, ele fica minerando, usa seu computador para minerar bitcoins e um sistema fica por trás, e seu computador fica lento, você não sabe nem por que é. Sabe? Mas é algum aplicativo que está rodando no seu computador, minerando bitcoins para alguém, que vai ganhar muito dinheiro com isso. Ou seja, é mais comum o computador pessoal ter um malware, tá? Do que um ataque, um backdoor, um ransomware, um phishing. É muito difícil fazer isso com computadores pessoais. Normalmente, os computadores pessoais são atacados com malwares, tá?
É bem comum um ataque de malware a computadores. A gente vem para o spoofing. Entendemos a tudo. O spoofing, ele é muito parecido com o phishing, só que o spoofing, ele é simulado, tá? Quando você fala em spoofing, você tenta falar de falsificação. Por exemplo, tem um spoofing muito famoso que é o GPS spoofing. O que é o GPS spoofing? Ele consegue simular o GPS, ele falsifica o GPS de algum sistema. Como por exemplo, o camarada tinha um sistema de GPS spoofing que foi encontrado lá, acho que não sei aonde agora, não me lembro aonde, mas um país que tentou fazer um GPS spoofing para controladores de aeronaves. Aí, o que ele fazia? A aeronave, quando está em piloto automático, ela funciona totalmente pelo GPS, ela funciona sozinha, piloto automático. Tá? Aí, o que o pessoal fazia? Jogava um spoofing na aeronave, entendeu? E travava o sistema. Aí, o que a aeronave fazia? Aí, com o controle em terra, o camarada controlava um avião. Certo? Com controle em terra, controlava um avião através do spoofing de GPS. Ele simulava um GPS falso. Tá? Voltando aqui, Arnaldo Félix está perguntando se vírus e worms são tipos de malware. Sim, vírus e worms são malwares, tá? Qual o antivírus mais eficaz atualmente? Olha, tem muitos no mercado, tá? Falar o mais eficaz é meio difícil. Mas tem uns bons, tem o Norton, tem o Avast, tem tem vários aí antivírus que são muito bons. Tem até o próprio antivírus da Microsoft, tá? Para uso regular no computador de casa. Você tem um computador em casa regular, normal, pode usar o da Microsoft mesmo, que ele dá conta do recado. Tá? Agora, se você, por exemplo, é advogado e trabalha com dados sensíveis, tem dados de cliente da sua máquina, ou você trabalha com contabilidade, ou com qualquer outro meio de trabalho, que você tem dados sensíveis no seu computador, que você não quer que eles sejam hackeados, aí é bom você utilizar um sistema mais robusto de segurança, tá? É bom você utilizar. Dilza está dizendo que é muita informação técnica para quem é leigo nessa área. Nós vamos tentando acompanhar. Dilza, se você sentir dificuldade, pode postar dúvida que eu sano, tá? Se você quiser, você pode assistir o vídeo novamente, esse vídeo vai ficar disponível aí, e você pode pausar o vídeo, não entender o que ele quis falar com isso. Você procura no Google, você vai lá, procura o termo. Se tiver dúvida, pode entrar nos fóruns para sanar as dúvidas. Tanto eu, como os tutores, quanto até os próprios colegas do curso, podem sanar o que você tiver de dificuldade nessa disciplina, tá certo? A gente vai trabalhar para que você entenda o máximo possível das informações. Não fique assustado com o conteúdo, tá bom? Mas é só para vocês saberem que existe esse tipo de coisa, tá? No caso, eu falei do spoofing aí, é uma falsificação, uma simulação, um redirecionamento. Você pode, por exemplo, falsifica o endereço IP, como eu falei do IP lá da internet. Você lembra que o endereço IP da máquina? Pronto. Eu mudo o endereço IP para o seu browser. Aí quando você bota www.google.com, ao invés de ir para o site do Google, ele vai para um site falso, porque eu mudei o IP na sua máquina do Google, tá entendendo? Eu fiz essa falsificação. Esse tipo de falsificação é chamado de spoofing, quando você faz uma falsificação, uma simulação, uma coisa que não condiz com a realidade, tá certo? Souza está dizendo para acessar páginas de banco. Os próprios sistemas de banco, eles já têm um monte de aplicativos que ficam rodando na sua máquina, que garantem que sua máquina não vai ser invadida durante o sistema para estabelecer uma conexão segura, tá? Então, se tiver na sua máquina também seguro, é muito difícil. Só se você não tiver nenhum sistema, pode ser ter um computador com, vamos supor, com Windows pirata, um exemplo aqui, não que você tenha, mas se você tiver um computador, por exemplo, com Windows pirata, que não é atualizado, um Windows 7 pirata não atualizado de muitos anos, que aí você vai instalar. Se você instalar um aplicativo do banco, o aplicativo na hora vai identificar que tem um monte de erro no seu sistema e nem vai instalar, tá? Mas se você tem um computador atualizado, com sistema novo, com tudo funcionando, aí pode ter certeza que você tem um antivírus adequado, algum antivírus adequado funcionando no seu computador, pode ter certeza que você vai abrir o sistema de banco, muito dificilmente ele vai ser hackeado, tá? Porque ele estabelece uma conexão bem segura, tá certo? Mas, voltando aqui ao assunto, falando sobre o spoofing, tá? E tem o Trojan. O Trojan é um malware escondido, tá certo? Quando a gente tem um malware escondido dentro do computador, ele é um Trojan. Ele é um malware, um código malicioso, tá certo? Um Trojan é um aplicativo que ele fica rodando dentro do seu computador em background. Vai ter um aplicativo no seu computador, quando você liga o computador, ele abre,
Ele não aparece nada, ele abre em background, ele abre por trás do computador, tá certo? Abre escondido, e ele fica executando aquilo escondido, tá certo? É um malware. Ele vai funcionar também, só que ele funciona de maneira escondida, esse Trojan, tá? E esse Trojan, ele é bem interessante, porque ele faz o seguinte, ele normalmente é ele, por exemplo, quando você vai lá e baixa uma coisa no computador, coloca um pendrive, alguma coisa, ele faz o seguinte, a ideia de Trojan é cavalo de Troia, é aquele famoso vírus cavalo de Troia. Como é que funciona? Eu vou lá no computador e baixo uma música, por exemplo. A música é uma sequência de bits, como eu falei. Lembra que eu falei que a música é uma sequência de bits? Muito bem, dentro da música tem várias informações que a gente chama de metadados. Tem o nome do autor da música, quem canta a música, o álbum que a música pertence, a faixa, o número da faixa da música, quantas estrelas essa música tem. Tem tudo isso dentro do arquivo de música, tá certo? Se aquilo ali é um cavalo de Troia, além dessas informações, vai ter algum malware dentro daquela música escondido. Que quando você executa a música, o malware ele atua. Aí ele vai executar essa aplicação em background, tá? É justamente isso a ideia do cavalo de Troia. O cavalo de Troia faz isso, é alguma coisa escondida dentro de um arquivo que não era para estar lá, e na hora que você executa aquele arquivo, ele arquivo abre, sai o ataque, né, que nem um cavalo de Troia mesmo, abriu o cavalo de Troia, os soldados saíram, né, lá do cavalo de Troia, mas é justamente a ideia essa, que vai sair aquele malware, e aquele malware vai executar em segundo plano, certo? A ideia do cavalo de Troia é essa, certo? O Kaspersky é um vírus, um antivírus muito bom, já usei ele por muitos anos, é muito, muito interessante esse Kaspersky. Hoje eu utilizo o Linux, tá certo? E eu mesmo faço a minha gerência de segurança no Linux. No Windows eu uso aquele sistema do Windows mesmo de segurança, até porque eu não tenho nenhum dado sensível na minha máquina, tá? Meus dados praticamente não tem um dado sensível na minha máquina, eu uso o antivírus do Windows mesmo, ele me atende muito bem, tá certo? Mas para quem tem dado sensível, quer uma segurança maior, é bom utilizar um sistema de segurança muito melhor do que o próprio Windows ou o Linux. O Linux é 100% seguro, professor? Não, o Linux vai ter vírus, vai ter tudo no Linux igualzinho. Eu sofri um ataque de vírus no Linux recentemente que travou a máquina, só que como o Linux ele tem uma abertura para gerência muito maior do que o Windows, eu consegui gerenciar e remover o problema, tá certo? Vírus também pode acontecer nos smartphones também, tá? Os smartphones não estão totalmente livres disso. Agora é o seguinte, normalmente o smartphone você não baixa as informações direto, porque é uma coisa interessante, quando você faz um vírus, o vírus é um programa. Se você faz um vírus para o Windows, ele só funciona no Windows, ele não funciona no Linux, não funciona no Android, não funciona no Apple, tá entendendo? É um vírus específico para cada sistema. Você tem que fazer um vírus para Apple, um vírus para Android, um vírus para Linux. Isso não significa que não existe vírus para todos os sistemas operacionais, tá certo? Só que é mais comum para o Windows porque a maioria do mercado utiliza o Windows. A partir do momento que outro mercado vai começando a utilizar outro sistema, vão aparecendo vírus e vulnerabilidades para esses outros sistemas, tá certo? E por fim, acho que tem esse ataque aqui, eu acho que não tem mais outro não, depois eu vou ver. O DDoS, que é um ataque bem comum, que é um ataque de negação de serviço. O que é um ataque de negação de serviço? Funciona assim. Eu tenho um servidor, tá certo? Vamos supor, servidor lá do IF, certo? Um servidor do Google aqui, você está assistindo a aula, um servidor no Google. O servidor do Google, ele aceita, por exemplo, até 1 milhão de usuários de requisições ao mesmo tempo, certo? É o limite. 1 milhão de pessoas assistindo a um vídeo. Se passar disso, o servidor vai começar a demandar muito recurso, ele vai quebrar, ele não vai suportar, certo? Por exemplo, quando era no Enem, quando você vai acessar o sistema do Enem para fazer cadastro, é uma loucura porque o servidor fica muito lotado, fica dando erro o tempo todo, travando o tempo todo. Às vezes funciona com o aplicativo de banco, fica também travando o tempo todo quando muita gente está acessando. Por que isso? Porque o servidor ele tem um limite de demanda. Ele vai tentando servir o máximo de pessoas possíveis, mas ele tem um limite, tá certo? Quando extrapola esse limite, ele nega o serviço, aí ele cai, certo? É justamente isso, esse tipo de ataque. O que você faz? Você faz várias requisições, milhões de requisições ao servidor, o servidor vai sobrecarregar de requisições e vai falhar, vai apagar, certo? Esse é um ataque de negação de serviço, que é o Deny of Service, tá? É o DOS, tá? Um ataque de distribuído de negação de serviço, como é que funciona? Não é um computador só que faz milhares de requisições. São milhares de computadores que fazem milhares de requisições.
como funciona? Vamos supor que você baixou aquele cavalo de Troia, certo? E o cavalo de Troia deixou o aplicativo lá rodando em segundo plano, como eu expliquei aqui. E aí esse aplicativo está rodando em segundo plano, só esperando o comando. E aí o hacker vai lá e dá um comando para todos os computadores que tem esse cavalo de Troia rodando, acessar na mesma hora o endereço da internet, um servidor. O que vai acontecer? O seu computador vai se tornar um computador zumbi e em background também, através de código de comando que você não vai ver, vai funcionar tudo em background, vai ficar invisível para você. O seu computador vai rodar uma requisição para um servidor sem que você queira. Ele vai se tornar um computador zumbi e vai fazer essa requisição. Certo? Aí vários computadores no ataque ordenado fazem esse tipo de coisa e quebram o serviço. O servidor cai, quebra o serviço. Certo? Esse é o tipo de ataque DOS, ou DDoS, certo? É muito utilizado para quebrar o serviço. Várias vezes ou outra você pode acessar a internet ou estar escutando o jornal e escuta, teve quebraram o servidor, não sei de onde, por um ataque de DOS. Tá certo? Você sabe que o ataque de DOS é um ataque de negação de serviço, um monte de pessoas acessaram ao mesmo tempo. Tá certo? E tem o decoy, acho que é o último, que é quando você simula um programa legítimo, por exemplo. Você digita lá, você tem um spoofing, certo, no seu computador, que ele muda o endereço de IP, tá certo? O endereço de IP do banco. Aí você digita lá o endereço da web, entra no site do banco, ao invés dele ir para o site do banco, ele dá um decoy, ele vai para o site simulado do banco, certo? E aí você digita todos os seus dados e ele acessa o site do banco normal, mas ele fez esse ataque de decoy lá e pegou seus dados. Aí você perdeu a conta do banco. Eu vou contar uma história aqui que não é uma história muito... Eu não tenho muito orgulho disso, mas foi só uma brincadeira. Na época, eu era menina, muitos anos atrás, né? Era aqui no Brasil ainda. Eu estava aprendendo informática, hackear, eu fazia faculdade, estava aprendendo a hackear e aprender essas coisas de spoof, não sei o que, mas como fazer, né? E aí eu aprendi linguagem de programação e tudo mais, eu jogava um joguinho na internet, era um joguinho bobo na internet, nem um joguinho interessante, mas um joguinho bobo na internet. E aí eu jogando joguinho na internet, eu pensei, rapaz, se eu aplicar dar uma hackeada aqui nesse jogo, sabe, só para brincar, só para ver se funciona. E aí eu fiz essa brincadeira de hackear, né? Fui lá, abri o joguinho, fui lá no site do jogo, salvei o site, coloquei o site lá, fui lá, apertei Ctrl S com o browser, ele salvei o site, subi o site para um servidor, coloquei lá um endereço, alguma coisa, nome do jogo.com, tá? Coloquei o site lá no servidor. E aí eu tentei acessar alguma coisa, nome do jogo.com e acessou lá o site, igualzinho ao site do jogo. Olha o decoy aí. Eu estava simulando com decoy um programa legítimo, tá? Estava simulando um programa legítimo, estava fazendo algo ilegítimo. Tá certo? Muito bem. Aí o que eu fazia? O camarada ia lá, aí tinha assim, login e senha do jogo. Para você entrar, eu botava o login e senha. Certo? E apertava o botão de entrar. O que o site fazia? O site ia lá e redirecionava o usuário com login e senha para o site original. Então você botava o login e senha, ele acessava o site original com suas informações todas lá do seu servidor. Seu personagem lá do seu bonequinho dentro do jogo. Tudo bem. Só que no processo, quando você botava o login e senha, ele fazia o quê? Ele mandava para o meu e-mail o seu login e sua senha, no caso da pessoa que estava jogando, e aí redirecionava o login e senha para o site do servidor, fazia uma requisição ao servidor e fazia um login, e você já entrava logado no site do servidor. Para você entrava no site, botava seu login e senha, abria o site do servidor original, estava lá suas informações. Por trás, antes de fazer isso, ele me mandava o seu login e senha por e-mail. Eu tentei fazer isso, fui lá e fiz, funcionou, diga, Aí o que eu vou fazer? Eu entrei lá no site do jogo, coloquei lá o endereço, e disse, pessoal, acessa aí, tá tendo uma promoção no site, que você entra na sua conta e vê se você foi contemplado ou não. Já viu? Não, vi não. Entra aí, mandava o link do site. O camarada clicava, abria o site, ele ia lá, digitava, ele nem via o nome, via alguma coisa, nome do jogo.com, clicava, já abria o site lá, ele ia lá, digitava o login e senha, apertava o botão, entrava na conta dele, nem ganhou, que pena. Quando abri meu e-mail, tava lá, o login e a senha do camarada, sabe? E aí eu disse, poxa, funciona, meu Deus, hackeei, Aí fui, apaguei o sistema, deixei para lá. Um belo dia, os colegas meus descobriram que eu tinha feito isso, usaram meu sistema, roubaram um monte de gente no jogo,
deixaram um monte de gente, resumindo, o meu personagem no jogo se tornou o personagem mais rico do jogo, porque o pessoal pegou minha conta, que eu distribuía minha conta para os outros jogarem mesmo, e fizeram essa maldade de roubar o dinheiro virtual do jogo. Nem era dinheiro físico, nem na época era um jogo bobo mesmo, um jogo de graça. Mas roubaram o dinheiro virtual do pessoal lá e foi uma confusão danada. Tá? Mas isso é um ataque, é um ataque de hacker, tá? Tudo eu usei aí, ó. Usei spoofing para falsificação, o decoy para simular um programa legítimo, tá certo? O phishing com roubo com engenharia social para o pessoal acessar. Tudo isso eu utilizei fazendo esse hackzinho simples, tá certo? Para você ver como não é tão complicado, é só um estudante de informática, como não é tão complicado fazer esse tipo de roubo, fazer esse tipo de hacking, tá? É bem plausível, tá bom? Aqui, ó, geralmente ocorrem muitos ataques desse tipo nos sites do governo, exatamente. Tá? Exatamente, acontecem muitos ataques desse tipo, principalmente agora com auxílio emergencial, está acontecendo muito tentativa de roubo do auxílio emergencial, muito, é absurda a quantidade de tentativa de roubo do auxílio emergencial, tá? Minha conta do Gmail foi excluída, entrei em contato com o suporte, mas não consegui mais acessar, fiz outra conta, foi horrível, muita gente tinha meu e-mail antigo. Pronto, você pode ter sido vítima de um phishing, tá? Eles roubaram o seu e-mail, tá? Pode ter sido um decoy, simular o programa, e você entrou lá e foi vítima de um phishing, roubaram sua conta de e-mail para usar, ou usar engenharia social, ou pegar algum dado de informação sua pessoal, que aí vamos para o próximo ponto aqui da nossa disciplina, que é os dados pessoais e redes sociais. Teve um programa, uma vez, que eu assisti, que era tipo uma pegadinha, tá? Que fazia o seguinte, era uma vidente, tá certo? Ficava numa barraquinha de vidente, e ela chamava as pessoas para entrar lá numa consulta grátis. E a pessoa sentava lá na barraquinha da vidente, a vidente com turbante, com uma bola de cristal e tudo mais. A pessoa sentava na barraquinha e a vidente olhava para a pessoa e começava a dizer, o seu nome é fulano, e acertava o nome da pessoa. Aí a pessoa ficava meio cética, dizia, você trabalha com isso, você é filho do seu nome da sua mãe é fulano, tô vendo aqui que você tem uma namorada, tô vendo aqui que você, ou então tô vendo aqui que você tá tentando namorar uma menina, e como é que essa menina loira, e foi dizendo, e aí a pessoa foi, meu Deus, como é que essa pessoa sabe de tudo isso? E ficou horrorizada, a pessoa ficava horrorizada, como é que é evidente mesmo, tá descobrindo minha vida, né? Como é que ela sabe dessas coisas? 2 minutos depois, quando ele ficava, como é que você sabe? Ela apertava um botão, abria uma cortina, aí tava um monte de gente acessando computadores com o perfil dele do Facebook que era aberto. Sabe? A quantidade de informação que a gente divulga na internet, às vezes até de maneira inconsciente. A gente divulga, você vê uma coisa legal, posta uma foto sua na internet, você está divulgando informação pessoal para outras pessoas que você nem sabe quem é. Tá certo? Eu vejo muitas vezes o pessoal divulgando foto de filho, foto de parente em uma rede social aberta. Sabe? É muito perigoso isso, porque você não sabe quem está acessando aquilo. Muitas vezes eu vejo o pessoal publicando foto pessoal no WhatsApp, aí muitas vezes aquele que tem muito contato que você cadastrou no WhatsApp, o contato que cadastrou o seu número, o pessoal publicando número de celular, você publica o número de celular num site de venda online, todo mundo pega seu número de celular, faz seu cadastro no WhatsApp, tem o seu dado registrado no WhatsApp, você vai lá no WhatsApp e mostra lá uma foto sua pessoal com seu filho, com seu neto ou com alguém pessoal da sua família, aí um bandido vai olhar, quer dizer que ele tem um neto, vou aqui ligar dizendo que é o neto dele, o seu nome dele, tá aqui o nome, entendeu? É muito complicada a exposição de dados pessoais através das redes sociais. É muito complicado e é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso, tá certo? É muito perigoso. Existem muitos bandidos que trabalham na rede, e cada vez mais bandidos estão trabalhando nas redes na internet, tentando dar golpes, tentando fazer estelionatários e tudo mais. E eles vão usar esses dados pessoais que estão sendo publicados online para fazer o pior possível, para extorquir o máximo de dinheiro que eles puderem, tá certo? Então é muito complicado, número de CPF, eu vejo o pessoal, CPF online está rodado, o pessoal publica tudo, sabe? É muito complicado, dado pessoal é uma coisa muito, muito limitada, vocês têm que ter uma responsabilidade muito grande para utilizar, para divulgar esses dados. Então tome muito cuidado com o que vocês divulgam nas redes sociais, tá? Tanto no WhatsApp, que eles fazem decodificação de áudio, tá? Você fala tudo que você fala no WhatsApp é transcrito e enviado para o servidor do WhatsApp. Tudo que você digita no WhatsApp é transcrito e enviado para o servidor. E o WhatsApp, ele utiliza esses dados para ganhar dinheiro,
certo? Eles vendem esses dados a empresas e a outras instituições que compram esses dados, inclusive instituições públicas, instituições privadas, instituições governamentais, eles compram esses dados do WhatsApp, tá certo? Para fazer pesquisa de todos os tipos possíveis, inclusive inimagináveis. Seus dados pessoais estão à venda por quem pagar mais, certo? Isso é muito complicado, tá? Tanto essa disseminação de informações pessoais, tanto pelo Facebook, o Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, todas essas redes, principalmente são redes grátis. Você não paga para utilizar essas redes. Muitas vezes você já deve ter se perguntado como é que o Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Orkut, MySpace, como é que essas redes ganham dinheiro? Tá? Elas oferecem a você um monte de coisa. Tá, o Google ele ganha dinheiro vendendo. Você tem um limite de 5 gigas no e-mail e tudo mais. Se você quiser ter mais, você paga. Então o Google tem essa fonte de renda, tá certo? Mas o Facebook, como é que o Facebook ganha dinheiro? O Facebook é de graça. Você não paga nada pelo Facebook. Você não paga nada pelo Instagram. E o Instagram paga as pessoas. Como é que o Instagram paga as pessoas? Como é que o Twitter paga as pessoas? O YouTube ainda tem o YouTube Premium, que você paga lá, tem uma forma de coletar dinheiro, ainda tem as propagandas que passam, várias propagandas no YouTube. Mas e o Twitter, como é que o pessoal paga? Como é que o servidor do Twitter é pago? TikTok, como é que é pago? O WhatsApp é de graça, sempre dizia que ia pagar o WhatsApp, mas nunca pagou. O WhatsApp, todo esse servidor pago. O pessoal paga a manutenção do servidor, o pessoal paga para ter funcionários lá dentro trabalhando. Tudo isso é muito dinheiro gasto, é muito dinheiro investido. E esse dinheiro vai ser investido de onde? De onde é que eles estão lucrando? Eles lucram justamente vendendo seus dados pessoais. Por isso que é muito importante você ter responsabilidade com o que você posta. Certo? Eu já vi, não estou dizendo que é caso de vocês, mas eu já vi em redes sociais crianças de 5 anos de idade, sem-nascidos, já tem Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Vejo crianças até da escola do meu filho com contas no TikTok, filmando TikTok. Eu penso assim, meu Deus, eles não sabem que TikTok tem um limite de idade de pelo menos 15 anos. Acho que o Facebook, Instagram é 13, 15 anos de idade para você poder acessar. Tá certo? Não é com a conta bem restrita, limitada, com o controle dos pais. Aí o pessoal perde a noção e deixa crianças recém-nascidas com 5, 6 anos de idade usando Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, conversando com outras pessoas, até com desconhecidos, não sabe nem quem é que aquela pessoa está conversando. Então é muito perigoso que crianças utilizem, até porque é proibido. Criança não é para utilizar esse tipo de redes sociais, é proibido para crianças. E você, como adulto, deve tomar muita responsabilidade com o que você posta. Tá? Eu já vi alunas minhas reclamando, dizendo que postando foto de biquíni, e aí uma vez eu falei, você não fica postando foto de biquíni não, porque o pessoal pode pegar essas fotos de biquíni e publicar em site pornográfico, tá certo? Tá lá você sendo publicado no site pornográfico, pegar suas fotos de biquíni no Instagram e publicar lá no site pornográfico, para utilizar o seu corpo lá para ganhar dinheiro em site pornografia, inclusive menores de idade. Tá? É muito complicado esse tipo de comportamento nas redes sociais, que nós brasileiros, eu digo nós porque todo mundo faz isso, mas é uma coisa bem importante que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma besteira, tá certo? Evitar compartilhar fake news, toda vez que for compartilhar uma informação, você preste atenção, não vai, um cara no porão de casa falando uma teoria da conspiração de que existe OVNIs, numa grande ordem sei lá, de reptilianos, pelo amor de Deus, não vamos acreditar numa loucura dessa, vamos usar a razão, tá certo? Mas é muito importante que vocês evitem divulgar informações falsas, sempre verifique as informações antes de divulgar. É muito fácil a gente cair, eu já caí em fake news, todo mundo já caiu em fake news, mas antes de divulgar, não tente apelar para a emoção, para ler a informação, ver se realmente aquela informação é verdadeira ou não, se vai denegrir a imagem de alguém de graça ou não. Tá bom? É muito importante, preste atenção nos dados sociais e pessoais que vocês divulgam na internet, que isso é muito complicado, porque os bandidos e hackers estão utilizando esses dados para fazer ataques de toda forma. Tem um amigo meu do IF que ele passou por um problema muito grave. Ele teve o carro roubado, os documentos dele roubados, e usaram o CPF dele para abrir empresa falsa. Já emitiram até mandato de prisão para ele por causa do CPF dele. Ele vai, entra na justiça, tem que pagar advogado para explicar que não era ele, que ele foi roubado, que ele foi enfim, toda a vida ele tem esse trabalho, essa dificuldade porque os dados pessoais dele foram expostos e ele tem essa dificuldade porque o pessoal fica fazendo empresa no nome dele, fazendo empréstimo no nome dele, e ele tem dívida para pagar que não existe, que não foi ele que fez, foi alguém que usou as informações, a foto dele, tudo dele, para fazer esse tipo de roubo, tá certo? Esse tipo de estelionato. Então, tome muito cuidado com as informações que vocês divulgam na internet, tá certo? Eu vou só deixar aqui a última coisa sobre redes sociais, que é uma chargezinha que eu acho que muita gente já viu, mas quem não viu é muito importante você ler, tá? Que é uma charge que é 2 porquinhos conversando. Não é incrível?
Não precisamos pagar por nada pela fazenda. Aí o outro faz, pois é, até a comida de graça. Né? Aí tem um ditado que diz, se você não é o cliente que está pagando, você é o produto que está sendo vendido. Certo? Pensem bem sobre isso. Pensem bem sobre isso. E é com isso que eu finalizo a aula de hoje, tá certo? A nossa última aula. Vocês tomem cuidado com as informações que vocês estão divulgando aí nas redes, certo? É muito complicado divulgar informação pessoal. Evitem bastante, tá certo? Evitem bastante esse tipo de divulgação pessoal, se expor dessa forma. Eu gostaria de agradecer a todos por terem participado dessa aula, por terem participado comigo. Vou pedir para vocês fazerem as atividades. Eu vou explicar aqui que me pediram para explicar a atividade 2. Eu vou abrir aqui a atividade 2 aqui. Ok. E eu vou explicar a vocês sobre a atividade 2. Dia 15, eu vou gravar mais uma videoaula explicando a última atividade, a atividade do módulo 3, que é a atividade integrada, tá? Eu vou só combinar se não der certo, eu publico a atividade mesmo, não tem problema, fica só valendo a nota. Eu reduzo um pouquinho e deixo só valendo a nota da nossa disciplina, tá bom? Mas, em geral, vai ter a atividade dia 15, eu vou publicar a atividade da próxima semana, que vai ser atividade integrada, tá bom? Como está lá no calendário. Basicamente aqui a atividade 2 é uma lista de exercício que vocês vão pesquisar na internet e responder, tá certo? É uma lista de exercício simples, não tiver alguma dúvida em específico a lista de exercício, pode entrar no fórum, tá? É uma lista de exercício simples aqui, por exemplo. Sobre hardware, pesquise quais os principais processadores e respectivos fabricantes. Você vai olhar, por exemplo, tem o Intel, tem o AMD, tem o Qualcomm, tem o Snapdragon, tem o Exynos, tem o A9, o da Apple, que eu me esqueci o nome agora. Mas enfim, você procura lá esses principais processadores, tanto os ARMs quanto os 64 bits, tá? Aí, quais as principais características e inovações tecnológicas dos processadores atuais? Você vai falar, por exemplo, custo, uso de energia, tem alguns processadores atuais, por exemplo, os ARMs, eles utilizam menos energia que são utilizados nos dispositivos móveis, enfim. Quais as principais marcas desse tipo de placa-mãe? Aí você entra na internet, procura as placa-mães e mostra, pronto, tem a Asus, a placa-mãe que é muito boa, tem aí a Gigabyte, enfim, tem várias marcas de placa-mãe aí. Aí você vê qual é a característica, aí você vai ver o barramento da placa, que é a velocidade que os dados trafegam. Isso aí que é bem interessante. Qual a diferença entre memória RAM, DDR2, DDR3? Você vai procurar na internet o que é DDR, tá? O que é memória RAM, que é o que eu expliquei lá na aula anterior, tá certo? Quais as previsões para a evolução da memória RAM? Hoje já temos RAM DDR4 e com a alta taxa de transferência de bus, que é o bus, a taxa de transferência de dados, né, da memória. Sobre software, o que é lógica de programação, aquilo que eu falei do algoritmo, tá certo? O que é linguagem de programação orientada a objetos. Eu acabei nem explicando aqui na aula o que é orientado a objetos, tá? Mas como eu falei, as linguagens de programação são algoritmos, quando dizem orientado a objeto, quer dizer que eles não são estruturados, tá certo? Não é um passo a passo simples. Orientado a objeto, eles entendem, eles modelam o programa como modelam um objeto. Tá? Tudo é um objeto, por exemplo. Como eu modelo o aluno lá no meu programa vai ser um objeto que vai ter todas aquelas características de aluno, tá certo? Do banco de dados. Normalmente é utilizado a orientação a objeto muito para CRUD, tá certo? O que é um compilador, que eu falei lá na parte do processador, o compilador que traduz a linguagem de programação para bits, tá certo? O que é um interpretador, tá certo? Como é que funciona o interpretador? O interpretador ele vai transformar a linguagem de programação para assembly, tá? Qual a diferença entre drive e driver de computador, tá? Você vai procurar aí o que é um drive, o que é um driver, tá? De computador, que é o software que executa uma placa, tá? Que ele serve para você funcionar na placa. Qual a diferença de banco e base de dados? Procurar aí na internet também qual a diferença de banco e base de dados. O que é um diagrama entidade relacionamento? Eu mostrei aqui na aula de hoje o que era. Sobre banco de dados, preciso. Quais os principais elementos do banco de dados? Mostrei aqui também hoje na aula de hoje. Como é organizado o banco de dados? Mostrei na aula de hoje também. Quais os tipos de banco de dados? Mostrei aqui na aula de hoje. Sobre redes de computadores, para que servem? Classificação, distância geográfica atingida, porque, o que são enlaces, para que servem roteadores. Isso aqui, tudo isso aqui, enlaces, roteadores, os protocolos é o TCP, IP, UDP, isso aí são os protocolos, tá certo? Os protocolos são regras que regem a
comunicação, tá bom? A questão 1B, vamos lá, 1B. Quais as principais características de inovações tecnológicas dos processadores atuais? A gente, como eu falei aqui, tem os processadores ARM, que tem um consumo menor de energia, por exemplo. Aí o processador da Intel, o que tem de novo na Intel que não tem no da AMD? O que da AMD tem de novo que não tem no Exynos? O que o Exynos tem de diferente do da... Por exemplo, agora foi lançado a moda agora são os processadores ARM de 5 nanômetros. O tamanho do... Você lembra que eu falei que os processadores basicamente utilizam transistores? Os transistores, eles conseguiram fazer transistores de tamanho de 5 nanômetros. É muito pequeno, é absurdamente pequeno, que garante uma velocidade e uma eficiência muito maior, tá? Uma capacidade de processamento muito maior, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que eu falei já bastante hoje na aula de hoje. Eu vou gravar mais uma videoaula. Vou pedir para Fábio, por favor, marcar uma videoaula para segunda-feira, às 8 horas. Eu não sei, me confirmem, por favor, se vocês têm alguma coisa segunda-feira, 8 horas da noite. Se não tiver, eu vou marcar uma videoaula para esse dia, que é só para explicar como funciona a videoaula rápida, de 10 minutos, 15 minutos, só para explicar como funciona a atividade, a última atividade que a gente vai fazer, que vocês vão ter uma semana para produzir, tá certo? Eu vou tentar estender o máximo possível da atividade, mas uma semana eu acho que é mais que o suficiente, tá bom? De antemão, eu vou dizendo, eu vou publicar hoje ou amanhã, tá certo? Ou, talvez amanhã. Eu vou publicar a atividade para vocês já irem começando a fazer atividade, para na segunda-feira, eu vou explicar a atividade na segunda-feira, e aí vocês já aproveitam e começam a produzir desde agora para segunda-feira, se só tiver alguma dúvida, sanar as dúvidas durante a videoaula, tá certo? Eu espero que todos tenham gostado dessa nossa disciplina. Eu ainda não é um adeus, ainda vou estar presente nos fóruns. Eu vi que o pessoal estava com dúvida, está com problema nos fóruns de dúvida, não é isso? Eu vou abrir normalmente eu configurei certo, eu já abri um chamado, mas não responderam ainda. Eu vou abrir um fórum de dúvida específico para o módulo 3. Tá certo? Vou abrir 2 fóruns de dúvida, para atividade 1, atividade 2 e atividade 3, para vocês poderem tirar suas dúvidas lá, tá certo? Espero que todos tenham gostado muito dessa videoaula. Nos veremos na segunda-feira, na próxima videoaula, tá certo? Não é um adeus e um até logo. Então, até mais e bons estudos, tá certo? Tchau. Vou publicar também um material escrito sobre legislação. Até mais, tchau.